Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 2 de março de 2016, quarta-feira. Esse é o verbete de número 3.680, 5 páginas, 45 ecologias, 14 máximos. O tema é autodiscernimento parapsíquico, especialidade descrenciologia. A autora do verbete sou eu, Adriana Lopes. Eu vou pedir ali ajuda para me apresentar. Adriana Lopes, professora graduada em Engenharia e Psicologia, pós-graduada em Análise de Sistemas, especialista em Psicologia Clínico-Institucional, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1999, tenepsista desde julho de 2002 e EPICOM desde julho de 2010. Obrigada. Então vamos à definição. Autodiscernimento parapsíquico é o ato ou efeito de a consciência sensitiva, lúcida, apreender com acurácia e exatidão as percepções extrasensoriais e os parafenômenos, distinguindo-os satisfatoriamente das interferências de imaginações, onirismos, inferências lógicas, sensações somáticas e fenômenos intrafísicos, além de interpretar os paraconteúdos de modo minucioso e realista e aplicar as parainformações de maneira assistencial e cosmoética. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da autoexperimentologia parapsíquica, a automotivação para adquirir percussiência parapsíquica, demonstrada pelo empenho na discriminação de oniropensenes, morfopensenes e xenopensenes. Enfatologia, o aprimoramento da capacidade de distinguir o melhor da pior conduta parapsíquica, o descarte das posturas de acriticidade dogmática ou hipercriticidade eletronótica e a automotivação para compreender as realidades tal e qual as mesmas se apresentam, demonstrada pela espera do tempo necessário à remissão de dúvidas relativas às paravivências. Em parafatologia, a disposição para aplicar a racionalidade paracientífica aos estudos e experimentos parapsíquicos e a automotivação para interagir com a extrafisicalidade, demonstrada pela elaboração de inventário exaustivo e atualizado das sinaléticas, energéticas e parapsíquicas pessoais. Na argumentologia, nós temos 2 listagens com 5 posturas cada. Na primeira, 5 posturas imaturas, passíveis de evidenciar a ausência de discernimento parapsíquico. Deslumbrada, dogmática, eletronótica, mística, oracular. Em contraponto, 5 posturas passíveis de evidenciar a presença do discernimento parapsíquico. Amparadora, comedida, cosmovisiológica, discrenciológica e verponológica. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: autocrítica parafenomenológica, autolucidez parapsíquica, consistência paraperceptiva, distorção parapsíquica e racionalidade paracientífica. O autodiscernimento parapsíquico transforma as extremadas posturas mística e eletronótica em posicionamento investigativo, estudioso, ponderado e assistencial diante das paravivências. Você investe na depuração do autodiscernimento parapsíquico? Por qual razão? Vamos agora à mega análise com a equipe da Enciclosapiens. Tino, juízo, acurácia, percepção, parafatos, lucidez, criticidade, percussência, discriminação, parafenômeno, automotivação, autoexperimento, parapercepção, pesquisofilia, paravivências, cientificidade, assistenciologia, cosmoeticologia, holomaturologia e descrenciologia. Então, antes de começar, nós vamos dar algumas dicas aqui para quem quiser exercer o seu discernimento energético de trabalhos com energia. Nós vamos ter aqui no 29 de abril a 1º de maio, o ECP2 aqui em Foz do Iguaçu. Então, os interessados podem procurar aqui o IPC, o telefone é 2102-1448,
vai ser no Mabu Interlúdio. Outra, em relação ao parapsiquismo, nós temos a Escola do Parapsiquismo, curso prático para o desenvolvimento de competências parapsíquicas, turma 5, 2016-2017, que vai começar agora o primeiro módulo, são 3 módulos, o primeiro começa agora em julho, dá tempo de vocês se organizarem, 18 a 22 de julho de 2016. Informações aqui no CAEC, 45 3525 2652, 45 3525 2652, e ainda os acoplamentários, né? Eles acontecem com bastante frequência. Então, eu vou falar aqui o próximo, que vai ser agora em março, 11 a 13, com o tema Parapedagogia, com Epicom Rui Bueno, mas tem vários. Aí vocês podem entrar em contato com o CAEC e se informarem, porque acontece mais de um por mês, também é uma outra oportunidade. Esse é de 12 a 13, viu, Adriana? Vão ser mudou só 2 aqui? dias, Vão ser só 2 tá, dias, é tá especial. É porque aqui saiu 11, né? Tá errado. É então, 12 a 13, dá para se organizar melhor ainda, tá certo? Então, a gente vai usar o discernimento parapsíquico em qualquer lugar, mas é só uma dica, pelo menos de alguns cursos, tem vários, em várias ICs, então são muitos cursos. A gente só elencou aqui alguns que são os mais conhecidos, talvez, podemos dizer assim. Então, por que escrever sobre o autodiscernimento parapsíquico? Porque a gente entende que isso é fundamental para a gente, dentro da Conscienciologia e dentro dos nossos estudos. Porque o que é a Conscienciologia? O princípio da descrença. Não acredita em nada, nem mesmo no que falamos aqui. Tem as suas experiências pessoais. E como que a gente vai colocar essa descrenciologia na prática? Exercitando o discernimento. Quer dizer, o discernimento é um dos grandes poderes da consciência para tudo. Então, é o discernimento que vai nos ajudar a diferir o melhor do pior, a conduta mais acertada da menos acertada. Então, o que vai nos ajudar a acertar mais. Então, em relação ao parapsiquismo, é fundamental também que a gente exerça e desenvolva esse discernimento parapsíquico. Se vocês verem lá na remissiologia, tem outros verbetes de outros tipos, né? Tem o discernimento afetivo e tem o autodiscernimento energético também. Então, é uma forma importante para a gente lidar com o parapsiquismo a partir do princípio da descrença. Então, vamos lá. Pensenologia, página 6, quinta linha. Quais dicas para otimizarmos nossa automotivação para adquirir percussiência parapsíquica demonstrada pelo empenho na discriminação de oniropensenes, morfopensenes e xenopensenes? Olha só, a dica para a gente otimizar essa motivação, eu acho que essa motivação vem da vontade de querer saber a verdade, né? Tem um princípio que eu coloquei aqui, que eu gosto assim imenso, eu acho que ele não é fácil também da gente aplicar, que é o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão. Então, a gente partir do princípio que saber a verdade, que é a mais dura verdade, ela ainda é mais produtiva a gente saber, porque a gente pode fazer alguma coisa com ela na hora que a gente sabe, do que a gente vê de ilusão. Porque a ilusão a gente está lá alienado, não estamos mudando nada na nossa vida e vamos continuar com os problemas, né? Então eu vejo que a primeira motivação seria conscientizar que o melhor é a gente saber a verdade sobre nós mesmos, quem nós realmente somos, as nossas qualidades, os nossos defeitos e as responsabilidades que derivam disso, né? Da gente saber daquilo que a gente erra e aquilo que a gente acerta. Mas também em relação aos fatos, né? Os fatos e parafatos. Então eu vejo que é por aí. Porque aí, como é que a gente vai começar trabalhando? E outra coisa, exercitando. Você está falando de parapsiquismo, para a gente ter o discernimento parapsíquico, a gente tem que estar desenvolvendo parapsiquismo, senão, né? Então existe hoje, a gente falou aqui, deu exemplo, mas poderia citar também todas as dinâmicas parapsíquicas, existem várias. Agora a gente está começando também, o IPC está começando a dinâmica em outros locais, né? Já temos lá temos em Porto Alegre, temos em Curitiba, temos em São Paulo, o Rio de Janeiro tem lá com o professor Félix. Então, sem contar as várias dinâmicas que temos aqui em Foz do Iguaçu. Então, são atividades, os cursos também, todas as vezes têm cursos, falou de Conscienciologia, vai falar de energia. Então, desenvolver o parapsiquismo é fundamental também, que você vai motivar, peraí, eu estou percebendo isso, mas o que é isso? Então, nós frisamos ali que 3 coisas. Oniropensenes são as fantasias, as ilusões. A gente começar a entender e buscar discernir, discriminar.
que é um exercício, é pessoal, a gente não pode delegar para ninguém. Qual o pensamento, qual o pensene correto, e aqueles oniro, aquela quando a gente entra na fantasia. Os morfopensenes, que são aquelas, as imagens, quer dizer, são as energias, elas geram às vezes duplos de objetos, duplo de situações, que não tem ali, é só, se você esterilizar a energia para aquilo, ele vai dissolver, isso a gente vê quando está projetado. Então isso é diferente, por exemplo, você pode ver um morfopensene de uma consciência que é só como se fosse um boneco ali, você joga energia, ela vai sumir. E os xenopensenes também, isso é fundamental, até para a gente começar a pensar em autodesassédio, é começar a identificar esses pensenes estrangeiros, né? Aquelas intrusões, aquelas ideias que vêm aqui, tanto as negativas, que a gente vai começar a ver quando estão colocando algumas ideações ali, querendo nos manipular, influenciar, mas também identificar o xenopensene de aparador, que isso é bom, né? Então, isso aí tem umas ideias super interessantes, de dicas que podem estar acontecendo. Então, a gente quis colocar isso por aqui. Patologia, página 6, última linha. Qual a importância do estudo do contexto cultural indicado pela vivência parafenomênica? E quando esse contexto for muito distinto do nosso, como melhorar o detalhamento para a posterior análise criteriosa? Eu vejo estudando, vamos pôr, o estudo indicado pela paravivência. O que a gente quer dizer com isso? Você vai lá, teve uma clarividência, por exemplo, a clarividência facial. Aí por isso que eu citei o complementário, né? Porque é ótimo para exercitar isso. Aí você vê lá, de repente, um chapéu diferente lá. Vale a pena ir pesquisar. Esse chapéu é de que época? Existe alguma etnia que usava esse chapéu, alguma cultura que usava esse chapéu? Então, você vai buscar entender qual o contexto, em vez de ser aquela coisa simples. Então, você vê um olhinho puxado, fala, é chinês ou japonês? Pode ser outras? Pode ser coreano? Pode ser. Então, você vai buscar mais detalhes e, a partir desse detalhe que você percebeu, aí entra o estudo. Então, esse detalhamento é estudar. Você vai entrar para o livro de história mesmo, né? Vai procurar se informar mais. Qual a relação que teria esse contexto com o que você viu? E, a partir daí, você pode ter uma série de ideias em relação a isso, né? Então, a gente falou de clarividência. Pode ser um símbolo. Às vezes, você vai lá e tem a clarividência de um símbolo qualquer. Você vai procurar. Onde é isso? O que aconteceu, se existe algum contexto, tem alguma... Qual a linha teórica ou filosófica que pode ter usado isso? Então, isso que a gente quis dizer. Então, a detalhar, vai ter que ir para a biblioteca, e agora com a internet fica até mais fácil, né? A gente tem acesso a muita informação. Adriana? É fácil, sim. Adriana, aproveitando essa sim. pergunta aí, eu teria uma série, na mesma ordem, nas últimas duas linhas da fatologia aqui na página 6. Patologia? Pode falar. E as primeiras lá, que você colocou aqui vários itens com para mensagem, para fenômeno, para fenomênica, para informação e para vivências. Isso. Por que colocou? Por que não está em parafatologia? Porque não Porque é parafatologia. Aqui eu estou usando, eu estou coincidido aqui, é um fato, ó. É o estudo, olha só. O registro, é tudo, se eu estou falando de discernimento parapsíquico, tudo em relação ao extrafísico. Mas o que me faz colocar em fatologia? É porque o fato que acontece aqui, é o estudo, olha, a checagem dos dados, tudo aqui, ó, em relação à paramensagem. A paramensagem é o parafato, mas o estudo é o fato. Então, foi esse o raciocínio. Eu geralmente jogo assim, entendeu? Certo. Por exemplo, se você olhar lá na parafatologia, já são as coisas mais ligadas a um parafato mesmo, tá? A averiguação, até que a averiguação da energia gravitante nem tanto. Mas agora, a captação de parapresença já é um parafato, já entrou o parapsiquismo aqui. Até a averiguação da energia gravitante eu vou corrigir. Não, também é um parafato, porque eu vou agora averiguar isso a partir do meu parapsiquismo. Então, eu vou pegar a energia gravitante é um parafato. Então, tá bom. Foi mais ou menos por aí que eu raciocinei. Só queria entender. Essa foi o raciocínio. Tá bom? Adriana, esse tema aqui eu estava pensando quando eu vi essa segunda linha na fatologia, o descarte das posturas de acriticidade dogmática. A frase é maior, mas eu estou me fixando mais nesse pedaço. A gente sabe que no passado o parapsiquismo tinha muita ligação com o misticismo, com religião, processo sacerdote no Egito, e vai por aí afora, né? Tem em breve o livro aí do João Ricardo.
Então, como é que você pode falar a respeito desse autodiscernimento parapsíquico para a pessoa descartar todo esse processo místico e processo religioso e dogmático? Eu não sei se até foi isso que você quis dizer aqui, com essa postura de acriticidade dogmática, se tem a ver com isso ou é um outro viés, mas se pudesse falar a respeito dessa... Eu vou falar e vou ver se o autodiscernimento ligado com essa questão do descarte das posturas também dogmáticas ou místicas, ou separar as coisas, consciência como... Bem, quem vai fazer, esse descarte ele vai ser feito justamente com o desenvolvimento do discernimento em relação ao parapsiquismo. O que é o discernimento? Eu vou começar a buscar entender, eu vou buscar separar o melhor do pior, eu vou começar a raciocinar em cima disso. Porque a gente parte do princípio que essas duas posturas, a gente coloca em alguns lugares esse contraponto, a gente coloca esse contraponto na coloquiologia, a boca torta, místico ou eletronótica. Depois a gente volta aqui, a postura de acriticidade dogmática ou hipercriticidade eletronótica. E a gente joga na frase enfática de novo. Que é justamente trocar essa postura, que é, o discernimento parapsíquico, ele vai transformar essas posturas extremadas. Isso. Que a gente coloca. O que é o místico? O místico, tudo é parapsiquismo. Tropecei, é assediador que me empurrou. Não é? Viu uma coisa aqui, tudo é parapsiquismo. Todo sonho virou projeção. Então, é um extremo, a gente está falando um extremo, tá certo? Então, aquela postura mística. Então, a pessoa não raciocina nada, ela vai, tudo é parapsíquico. A priorose grande. A eletronótica, que é o contrário. O que a gente fala eletronótica? Aquela postura que a pessoa só quer ver o elétrico, o elétron. Então, nada é parapsiquismo. É o contrário, é o contraponto. Nada é parapsiquismo. Então, a pessoa também, ela vai, dos dois casos, a gente está falando que a pessoa não está tendo discernimento, porque ela está generalizando. Ela não está tendo a postura de pesquisador para ver, peraí, então será que isso é realmente uma parapercepção? Ou será que existem coisas além dessa matéria aqui? Então, a gente fala que esse discernimento parapsíquico vai transformar aqui com o desenvolvimento, né? É bom lembrar que sempre que a gente fala, ainda mais se a gente pensa, se a gente parte do princípio da evolução, a gente sempre que fala de discernimento ou de maturidade, a gente não está falando que vai chegar num ponto máximo, né? A gente está desenvolvendo, porque a gente agora estamos lá naquela escala ali, talvez tenepsista, né? Estamos trabalhando, daqui a pouco a gente chega desperto e tal, mas ainda tem um mundo pela frente. Vamos chegar lá serenão e tal. Então, com certeza, o discernimento vai aumentar. Então, a gente pensa que o discernimento é um processo. Então, esse desenvolvimento do discernimento parapsíquico é que justamente vai transformar essas posturas que são, de certa forma, generalistas, elas acabam extremadas, por um posicionamento investigativo. Então, parapsiquismo é investigação, é pesquisa. Às vezes não vai ter resposta rápida, e às vezes é muito mais fácil a gente querer uma resposta rápida, né? Teve esse parafenômeno, isso é isso, acabou, relaxei, já tem a resposta. Não é assim. Se na vida não é assim, imagina na vida intrafísica, material, imagina na vida parapsíquica. Então vai ter que ter uma postura investigativa, estudiosa. A gente falou aqui os exemplos, né? Então, às vezes eu tenho um indício, veio um nome. De um nome na cabeça da pessoa. Ela às vezes vai procurar que nome é esse, onde é isso aqui é um nome de gente, isso aqui, onde vai? Então tem um processo de estudar, de buscar se informar. Ponderado, porque a pessoa vai raciocinar em relação a isso e vai com lógica, vai buscar ter novas experimentações, e assistencial, porque se a gente está falando em cosmoética, toda essa informação, ela acaba tendo um caráter assistencial. O que eu faço com isso? E às vezes porque parapsiquismo é um poder. A gente começa a ter informações além da média, porque a maioria das pessoas não estão interessadas em pesquisar isso. Então, quem pesquisa o parapsiquismo, ela acaba tendo acesso a algumas informações a mais de quem não está se preocupado com isso. Então, isso também é uma responsabilidade. E às vezes acontece da informação vir o complemento mais tarde. Às vezes o professor Valdo mesmo falava que ele tinha uma percepção, ele é ele o nosso grande exemplo. Ele não conseguia entender todo o contexto dela. Ele falava, vamos aguardar que os amparadores vão trazer, se for importante, eles vão trazer mais informações. Perfeito. Então, acho que isso aí é muito importante. Nós tivemos o exemplo aqui durante mais de uma década de tertúlias,
E o professor Valdo, ele tinha essa preocupação de, às vezes, trazer umas percepções. Eu lembro a questão da ovelha, que é famosa, está aí gravada, né? Que ele viu uma ovelha, e aí ele foi pesquisar. Eu vi depois, eu encontrei com ele lá na Epígrafe, que é a livraria daqui. Ele estava lá procurando história, não sei o quê. No final, ele se achou lá na Grécia Antiga, se eu não me engano, que naquela época tinha uma ovelha daquele tipo. Quer dizer, ele com parapsiquismo, e nós aqui todos observávamos que era bem acima da média da maioria de nós. Era o dia da ovelha, tinha mais sincronicidade. Mas o que é interessante foi isso, começou a ter uma pessoa, todo mundo junto. Não, mas tem o dia da ovelha, alguém pesquisou lá. E na Austrália, sei lá onde, eu não me lembro agora, era um local longe. Então, lembra, a Conceição devia estar lá no dia, né? Então, quer dizer, lembra, tinha essas pesquisas todas e uma hora ele chegou à conclusão, ele chegou. Mas não foi assim, já veio a resposta. Então, isso que a gente está falando, esse discernimento é isso. E às vezes a resposta não vem. Não adianta forçar a barra. Ou às vezes vai vir quando a gente dessomar, será? Não sei. Então, essa paciência é que eu acho que a gente tem que começar a entender. A gente coloca da paciência em algum lugar. Eu acho que não sei se é na parte da cosmoética, do código. Não, onde que estava? Tem um local que a gente escreve essa questão da paciência. Ah, não, é aqui no final da fatologia. A automotivação para compreender as realidades tal qual as mesmas se apresentam, demonstrada pela espera do tempo necessário. Eu não falei paciência, mas né? A espera do tempo necessário, a remissão de dúvidas relativas às parapimensas. E às vezes não tem. Ela vai vir. E esse lidar com o não saber, que a gente tem que fazer um trabalho com a gente, porque é muito mais fácil de querer uma resposta. E ainda mais agora, nós estamos na fase da conectividade, né? A gente já trouxe alguns verbetes para discutir isso, e a relação disso com o parapsiquismo. É tudo rápido, então a gente vai lá, entra na internet, já tem resposta. É rápido. Só que o parapsiquismo não é assim. Outra coisa que ele falava... Às vezes pode ser, mas nem sempre. Que ele não era bisbilhoteiro, né? Parecia um processo de assistência, e ele não forçava a barra também. Ele esperava os amparadores, se eles trouxeram, trazer. Então, o discernimento também é nisso, né? Na postura de não forçar a barra. É saber a hora de falar, a hora que a resposta vai vir. O que é o melhor agora? Eu estou querendo saber a resposta por quê? Cada um tem que refletir. Legal. Bom, sim, por favor. Eu estava pensando a respeito dessa questão de parapsiquismo e eu queria ver se é isso mesmo, né? Uma reflexão que eu estava fazendo. Para você ser um bom parapsiquista, você tem que ser um bom animista e vice-versa. Porque eu queria que você aprofundasse isso. Eu tenho algumas compreensões. Ser animista no sentido de saber diferenciar, né? É estudar as duas coisas. Tem o verbete aqui do professor Max, que é a autocrítica parafenomenológica, não sei se vocês viram, ele faz uma tabela bem grande falando sensações, um contraponto de sensações físicas com o parapsiquismo, para ver a diferença. Então, esse estudo, eu vejo que é fundamental. E a postura de pesquisa talvez seja o principal, sabe? Para você saber o que é seu e o que não é. Eu acho que isso que você está querendo falar do animista, né? Também. Eu sei o que eu estou fazendo sozinha e aquilo que eu estou fazendo acompanhada. Isso no estrito senso. Porque às vezes você tem uma intuição e às vezes você tem um insight. Aí é seu, não é? Mas a questão acho que não é só essa. Eu tive algumas experiências, Adriana, e que me fazem assim, tem vezes que fica um ano inteiro os sinais se mostrando. E aí o que acontece? Eu espero por esses sinais quando eu vou tomar uma decisão, ou se o sinal não vem, eu penso, tomo a decisão e depois vem um retorno que me diz se eu estou certo ou se eu estou errado. E aí, o que aconteceu? Assim, aí começou a mudar um pouco e eu fiquei uma vez lá, nessa mesma sequência, esperando para tomar uma decisão e eu não tomava decisão, porque não vinha o sinal e era uma decisão muito séria e não vinha e eu fiquei esperando aquela suposta paciência. E teve um dia que ela ficha, não, isso aí, minha filha, você que tem que fazer. Perfeito. E aí eu falei, mas como é que é esse equilíbrio e é esse dinamismo que você está trazendo? E eu vi assim, era difícil errar com o processo de parapsiquismo quando vinha uma coisa assim muito específica, sabe? Não que viesse super clara, mas normalmente vinha uma ideia e eu seguia aquilo, né? E quando eu não tinha certeza, eu fazia a técnica, tipo, como se isso fosse certo, então eu vou fazer até ver onde dá, dentro da cosmoética, dentro de uma situação que seja razoável, né? E funcionava.
Só que agora está acontecendo umas coisas diferentes e a minha sensação é que eu tenho que voltar para mim e tomar as minhas decisões independentes, ou até questionar o parapsiquismo. E eu fiquei meio irritado com isso. Falei, como assim? Depois eu pensei, não, isso é evolução, é bom questionar, né? Mas tem hora que você quer a coisa certa, não quer ficar pensando, né? Você não quer ter trabalho. A resposta pronta. Então eu entendo que essa condição dinâmica, ela é positiva para a evolução, senão a gente fica só no parapsiquismo, não mental somático, não discernido. Quer dizer, essa situação pode levar para isso, né? Você, de certa forma, acaba acomodando. Eu acho que o discernimento justamente que vai evitar isso, para a gente não ir para nenhum extremo. Uhum. E o que você está me falando é o seguinte, quando a gente fala de paciência, a paciência de saber que a resposta às vezes não vem de uma hora para outra. Sim. Mas, se, vamos dizer assim, se você está recebendo muito, você não está exercitando muito a sua decisão, também tem alguma coisa errada. O que a gente vai evoluir é a partir do nosso crescimento. Então, na hora que a gente fala de discernimento, a gente está falando que tem um fenômeno, mas a gente pega as rédeas e vai interpretar esse fenômeno. Por quê? Porque como é que a gente vai evoluir e crescer se a gente não tomar nossas decisões? Se a gente ficar sempre esperando que alguém decida para a gente. Então, óbvio, vão ter sinais, até o próximo verbete que eu vou defender é justamente isso, é sinal de amparo. Sinais acontecem? Às vezes acontece, a gente pode identificar esses sinais? Podem, mas tem um passo que é nosso. O amparador não vai, porque aí não é amparador, é guia cego. Quem pega a gente no colo e vai caminhando é guia cego. O amparador, ele vai junto com a gente, ombro a ombro. E é justamente o nosso exercício de tomar as decisões é que nos vai fazer crescer, errando e acertando. E uma coisa muito séria que você falou, que pelo menos eu procuro ver, é a questão dos efeitos. Você mesmo falou, eu vou fazendo, os resultados vão me dizer. Então, às vezes a gente se coloca em movimento e vai avaliando os resultados, em termos de cosmoética, em termos de evolução, para mim e para os outros. Então, nem sempre a gente vai acertar de cara. Então, eu acho que o que você está falando é bem questão de discernimento, é a gente saber lidar com esse parapsiquismo e, às vezes, saber a hora que a gente vai ter que decisar sozinho. E parece que o amparador fica lá esperando. Isso até é uma coisa, muitas vezes, que se falava muito em CIP, né? Que, às vezes, o amparador ele fica lá esperando, assim, ó. A pessoa tomar a decisão, ela tomou a decisão, ele vem. Então, tem coisas que a decisão é nossa, o posicionamento é nosso. Então, eles não vão fazer isso pra gente. Quem faz é quem acerta. O amparador, não. O amparador, ele está indo com a gente. Ou seja, esse dinamismo, ele é evolutivo, ele é natural, ele é positivo. Eu entendo assim, a gente cresce com o parapsiquismo, mas até a gente chegar no teleguiamento também. O teleguiamento é um processo até muito paradoxal, tem até um paradoxo na enciclopédia. O que é o teleguiamento? A vida dela já é guiada pelos amparadores, mas ela tem um livre-arbítrio, ela tem até mais livre-arbítrio. Então é um paradoxo que ela tem muito livre-arbítrio, mas ela escolhe, ela toma a decisão de seguir essa diretriz do amparo. Entende? Então, esse discernimento. Então, eu vejo que isso que a gente tem que aprender. Nós não somos teleguiados ainda, nós estamos no caminho, né? Vamos chegar lá, sei lá quando, nessa vida ou em outra. Mas esse exercício é importante, quer dizer, a gente tem a irresistibilidade, a gente vai vendo o amparo, os sinais, mas a decisão é nossa. Mesmo depois do teleguiamento, pelo que eu entendo, né? Forma teórica do teleguiamento, né? Pelo que a gente entende é isso, eles estão, a vida deles ela é parte de uma mini peça, quer dizer, ele segue tem uma grande trabalho, né? Uma grande empresa, ele segue as diretrizes desse trabalho maior, mais lúcido, ele sabe, ele não está dirigindo porque fulano mandou, não, é o melhor, vou saber, então ele está lúcido nesse processo de seguir até fazer heterorientações, eu entendo por aí. Bem? Então, vou seguir aqui um pouquinho. Principiologia. Poderia aprofundar o princípio da insaturabilidade cognitiva quanto ao cosmos. Bem, esse princípio que é bem a questão da descrença, ele ajuda muito a entender a questão da descrença. É o seguinte, se a gente pensa em processo evolutivo, nós não vamos saber tudo, sei lá quando, né? Se é que vai parar a evolução um dia. Então, sempre tem o não saber. Sempre nós vamos nós não vamos, a princípio, saturar de todos os conhecimentos. Se a gente pensa na evolução infinita,
nós vamos adquirindo conhecimento. Então, sempre tem aquilo, a gente sabe aqui, mas aqui a gente não sabe. Então, essa postura de admitir que a gente não sabe muita coisa também, sabe muita coisa, mas não sabe muita, é que nos faz lidar melhor com essas incertezas. Que às vezes eu tenho uma percepção, eu não vou ter a resposta de cara, às vezes eu preciso de mais conhecimento para que essa resposta venha. Esse conhecimento pode ser estudo, às vezes é mais experiência. Então, às vezes, lá tanto se ressignifica uma experiência lá de trás. Caramba, realmente, isso aqui tem a ver lá atrás. Então, é isso que a gente queria pensar. Então, esse princípio que está pautado na evolução é isso. Então, a gente não vai saturar. Então, a gente não vai saber tudo tão cedo, se é que a evolução para um dia. A princípio, a gente parte da premissa que a evolução não para. Mas aí já vira uma coisa mateológica, né? A gente não sabe até onde vai dar, não sabemos. O verbete tem relação com a dinâmica do discernimento parapsíquico. Poderia comentar um pouco sobre essa dinâmica e quando ocorre? Olha só, na verdade, o discernimento parapsíquico, ele diz respeito a todos, né? Todas as dinâmicas, todos os cursos, todos os trabalhos de energia que a gente for falando. Mas existe uma dinâmica, no caso, eu comando essa dinâmica, discernimento parapsíquico, que é o objetivo dessa dinâmica, ocorre lá na CIP, às terças-feiras, 4h30, 4:45, que a ideia é, nesse trabalho, justamente buscar desenvolver e aprimorar o discernimento parapsíquico das pessoas. Então, na verdade, são práticas energéticas. No caso, o tema que a gente está mantendo há mais de um ano e meio, é a conexão com os amparadores, e porque esse tema pode mudar, por enquanto nós estamos mantendo esse, mas todo o enfoque, o objetivo das abordagens, os debates visam melhorar o discernimento parapsíquico das pessoas. Tanto o meu, da equipe, tem algumas pessoas da equipe aqui, quanto das pessoas que participam. Então, esse é o objetivo, tá? Mas, assim, o discernimento parapsíquico não é a dinâmica. A dinâmica, na verdade, é um local que a gente busca aplicar isso, como isso vai ser aplicado em todos. Mexeu com parapsiquismo, o ideal é que se mexa com isso, tá? Parafatologia, página 7, 6ª linha. Poderia clarear e exemplificar a heteroapreciação paraperceptiva considerada hipótese investigativa. Isso é uma coisa que a gente busca trabalhar bastante também. O parapsiquismo do outro, o heteroparapsiquismo do outro, a gente pode recebê-lo como uma hipótese de investigação. Olha, ele percebeu isso de mim? Ok, vamos avaliar. Não engolir. Aí já vira uma postura mística. Alguém está dizendo, olha, isso é isso. Ok, pode ser, pode não ser. Mas essa recepção como uma hipótese investigativa traz a pessoa de novo para buscar viver o princípio da descrença, que é o famoso não acredita em nada, nem mesmo que falamos aqui, tem a sua experiência pessoal. Não é isso? Então você vai ouvir aquela informação, você vai considerar, eu acho que é importante você considerar a percepção do outro, é importante, é um dado importante, mas você vai avaliar esse dado que você recebeu e você vai chegar à sua conclusão. Procede? Não procede. Então, isso que é o exercício de discernimento e de ponderação. Efeitologia. Poderia comentar a importância da interação em grupo quanto aos efeitos comprobatórios das exercitações parapsíquicas em grupo. Isso você vê que qualquer dinâmica, curso, a gente falou do complementário aqui já algumas vezes. Esses experimentos que várias pessoas estão tendo fazem o mesmo experimento, qual é o efeito comprobatório? Isso ocorre quando, às vezes, 5 pessoas veem a mesma coisa, ou percebem a mesma coisa, ou têm a mesma percepção energética. Isso ajuda a melhorar a autoconfiança. Não quer dizer que aquele que viu e ninguém viu igual, não quer dizer que ele está errado, não é isso, a questão não é essa, porque a gente sabe que parapsiquismo tem muitas vieses, muitas vertentes. Então, a pessoa viu, tá ok, é um dado. Mas, às vezes, quando várias pessoas começam a vivenciar juntas, olha, o campo, senti isso no campo, olha, percebi, ouvi uma consciência XPTO, ou aconteceu um fenômeno tal, houve, às vezes, uma olorização, quer dizer, houve um cheiro. Então, 3 pessoas percebem, 4. Começa as pessoas ficarem mais confiantes no parapsiquismo delas. E elas também começam a ter mais parâmetros para avaliar essa percepção e, às vezes, de uma imaginação. Com o tempo, né, fica fácil, por exemplo,
Se tem uma clarividência, às vezes muda uma textura, quando é uma simples distorção do rosto, ou quando é realmente uma plasmagem. Então, são pequenas sutilezas que cada um que vai, com o tempo, com exercitação, com o trabalho, ficando mais claro. Então, ele começa a pensar, não, olha, eu já sei que quando é assim, ou então, você, na hora que você tem, às vezes, a gente está falando de clarividência, né, que talvez seja mais tranquilo. Você tem uma clarividência, pode ser viajouro ou até uma clarividência aqui. E aí você sente, tem um padrão de energia. E às vezes você começa a ver, dependendo, se eu vi, então isso aqui não é imaginação, porque junto com aquela clarividência tem toda uma mudança, às vezes você percebe que não é aquela pessoa que está ali mais, é uma outra pessoa na frente. Então, são variáveis que cada um que vai construir com a experiência. É igual, eu cito sempre esse exemplo, mas é um exemplo que eu acho bem interessante, a questão do branco, né? Que os esquimós, eles têm não sei quantas escalas de branco que eles conseguem perceber, inclusive tem nomes para todos esses brancos. A maioria de nós, se não trabalha com isso, é branco. Aí só quando você põe no guarda-roupa que você vê que tem vários, que o branco não é todo mundo é branco, tem vários tons de branco, né? Mas não é isso? Então, com a experiência, a pessoa começa a ter ela sabe essas tonalidades, e ela começa a ver que esse branco é diferente daquele, que essa tonalidade, a mesma coisa com o parapsiquismo, começa a ver as percepções, variáveis, distinções diferentes. Isso, eu não vejo como fazer isso sem ser experimentando. Por isso o valor dos cursos, das dinâmicas, de todo esse trabalho, porque são trabalhos regulares, que a pessoa está lá toda semana, fazendo aquele trabalho, ela vai crescendo, ela vai cada vez percebendo mais, cada vez ela tendo mais experimentação. TENEPS, boa, também a gente está falando de dinâmica, mas a TENEPS, pessoal, é isso, né? Tem durante a TENEPS, você está lá durante 50 minutos em contato com o amparador, não é isso? Todo dia, também, para ajudar os outros, na hora que você está ali para ajudar, o amparador aparece. Então, você também está sujeito a uma série de percepções e de fenômenos também. Então, quer dizer, todo o trabalho continuado, igual tudo, né? Você quer ficar em forma fisicamente, você vai ter que fazer exercício físico periódico. Você para 2 meses, já começa a travar tudo. Né? Então, eu tive essa experiência agora, porque 2 meses estava toda travada. Então, quer dizer, parece pouco tempo, mas é a mesma coisa em relação ao parapsiquismo e em relação a qualquer coisa. Fala lá, Flávia. Só completando esse assunto, com relação a outros atributos, por exemplo, mentais somáticos, já que a gente está falando de discernimento, né? Tudo que a gente desenvolve em termos de atributos mentais somáticos aqui, intrafisicamente mesmo, com estudo, leituras e avaliações, a gente pode levar isso também para a nossa prática parapsíquica, né? E outras habilidades. Eu estava lembrando, assim que eu mudei para a Foz, um dos primeiros acoplamentários que eu fiz, isso deve ter uns 10 anos mais ou menos, eu tive, uma das maiores facilidades que eu tive no momento da clarividência foi de fazer a leitura labial do que a consciência estava falando. E aí eu percebi assim, poxa, não é todo mundo que percebe isso. Aí que eu fui ver que era um diferencial de fato. Porque a minha irmã mais velha é deficiente auditiva e a gente sempre treinou muito a questão de leitura labial. E eu tenho muita facilidade, até, por exemplo, no telejornal, eu tiro o som, eu consigo entender o que é o assunto, né? É claro, se o jornalista tiver uma boa dicção também, né? E uma boa movimentação labial. Mas aí eu comecei a perceber, nossa, então eu posso levar um atributo que eu tenho desenvolvido, né? Ou atributo mental somático, nesse caso, que é mais aí uma questão visual, de treino, né? Para a questão do desenvolvimento parapsíquico também, né? E extrair conteúdo, por exemplo, dos parafenômenos, né? Isso que você está falando é muito sério, e eu custei a cair a ficha em relação a isso, porque eu não tinha experiência em relação a isso. E eu sempre soube, né, o professor Valdo sempre citava, que às vezes ele ficava vendo 2 televisões ao mesmo tempo, quer dizer, para treinar a atenção dividida, e as televisões sem som, para ler labial. Aí lá pelas tantas, uma vez, num acoplamentário, que eu vi a consciência mexendo na boca, e eu falei, caramba, quer dizer, é uma coisa óbvia, mas que eu não tinha ligado o insight, não tinha ligado A com B. Falei, lógico, como é importante, de repente, aprender uma leitura labial, porque, olha só, uma clarividência já é difícil, a consciência já apareceu, não é fácil. Vai mexendo na boca, você quer claraudiência junto, já começou a ficar, né, clarividência vai ser mais difícil, não é? Vai ser bem mais difícil. Então, esse detalhe é muito bem mesmo. E eu custei a cair a ficha desse negócio, mas é uma coisa relativamente óbvia. Como é importante, como essa, outras, né, outras habilidades de ver aquela sutileza e sutilezas, né?
da situação. Às vezes uma expressão facial também é interessante estudar. Tem vários livros sobre isso, né? Eu até tenho um verbete que eu faço histriônica, mas até ele não pega muito, ele pega mais outro tipo, né? Mas essa que tem tem até uma série, Like Me, né, que mostra, então, como é que a pessoa está mentindo, não está, até que ponto essas expressões também não auxiliam na hora da gente olhar uma clarividência e buscar perceber qual o sentimento, o que ela passa, né, para a gente, além da energia, né? Muito sério, muito bom. Sim, por favor. Parabéns, seu verbete sempre é esclarecedor. Que bom. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre nessas 5 posturas possíveis de evidenciar a presença do discernimento parapsíquico. Tá. Você fizesse um contraponto também com as 5 posturas aqui, que são posturas imaturas. Tá. Se vocês verem, eu ainda fiz o jogo de usar a mesma palavra, né? Então, toda uma tem uma correspondência com a outra. Tá? Então, o que a gente quis mostrar? Primeiro, aquela postura que ela é uma pseudo, né? Por exemplo, a deslumbrada, é uma pseudo-sagacidade. Por que isso? A pessoa, no fundo, ela acha que ela está muito inteligente, ela é aberta, está muito certo, né? Que ela acha que ela dispensa em pesquisar quase a causa física, ela sabe tudo. Não, isso é para a pesquisa, acabou, ponto. O que a gente falou? Eu tropecei, é o sediador que me empurrou, né? Então, qualquer coisinha, viu uma luz ali, não é extrafísico, então a pessoa não quer pensar. Então, ela está deslumbrada com o parapsiquismo. Tem até o projetor deslumbrado, né? Não tem um capítulo, né? Eu sei que estuda bastante projeção. Acho que tem no Professologia. Tem. Tem um verbete também, professor deslumbrado, né? E Professologia tem. Quem escreveu esse verbete? Você lembra, professor deslumbrado? Ah, foi você? Ah, então não. Você veio para psiquismo, né? Já peguei, olhei para ela ali. Acho que eu estava, inclusive. Ah, então por isso. Então, não, isso aí não é nem parapsiquismo, é memória, gente. Tava lá, eu estava no Refolhos da Memória. É isso mesmo que eu falei, olhei e falei, lembrei de você. Acho que eu mediei também, né? Então, isso não é parapsiquismo, não, isso é memória, tá? Então, mas a memória, puxei na memória, né? Então, é legal, quer dizer, tem o verbete, então, a dica, né? Então, a pessoa fica deslumbrada, então ela acaba, ou ela só quer ficar projetada, então tudo é projeção, tudo é... Não perdeu o espírito da coisa, né? Qual é o contrário disso? É a questão do comedimento, quer dizer, a verdadeira inteligência é buscar estudar exaustivamente, detalhista, essas experimentações. E, o mais sério, modelar na difusão. Né? Não sai falando, você vai falar se isso foi importante. Isso faz parte do discernimento. A gente coloca no discernimento a importância de você fazer um uso assistencial daquilo que você vê. Porque se a pessoa é precipitada, primeiro, ela vai saindo falando, às vezes, as coisas que não tem nada a ver. Né? Pode influenciar um monte de gente. Então, esse cuidado que a gente está querendo dizer. Então, eu vou falar por cima por causa do tempo, né? Depois a gente pode aprofundar. A dogmática, a gente colocou uma pseudo-tranquilidade. Por quê? Dá uma certa angústia, acho que faz parte do ser humano, lidar com essa não saber. Mas eu acho que faz parte essa aprendizagem, que tem a ver com o princípio que a gente falou antes, né? É o não saber. Então, vai ser sempre coisa que eu não vou saber. Ainda mais em relação ao extrafísico, é muita coisa. Então, lidar com isso, o dogmático, a pessoa que é dogmática, ela quer a resposta pronta. Então, isso ela tem uma pseudo-tranquilidade. Não, isso é isso, ponto. É verdade. Só que é uma pseudo-tranquilidade, porque ela acaba não sabendo, é uma ilusão. Trocar isso por uma verpon, o que é verponológica? A verpon é o princípio das verdades relativas de ponta. As verdades não vêm prontas. Então, as verdades são as que estão agora no momento. Sempre pode ter, às vezes, uma verdade maior, um outro aspecto. E se a gente pensa em evolução, cada vez mais também, se a gente está desenvolvendo, a gente vai ter mais conhecimento, até mais experiência para compreender coisas mais complexas. Então, a partir da verpon, essa seria uma tranquilidade. Na hora que eu reconheço que, olha, eu tenho limitação cognitiva e paracognitiva, né, de conhecimento e de paraconhecimento. Essa limitação, acho que é inerente à consciência, se a consciência ela vai sempre evoluir, né? O serenão não sabe muita coisa da consciência livre, a gente imagina, né? Como a consciência livre também não deve saber muita coisa do que vem pela frente. Então, a gente aprender essa tranquilidade, aprender a ter essa tranquilidade de lidar com esse não saber, é que vai nos ajudar a ter essa pesquisa, ter essa paciência de lidar com todo esse processo extrafísico. Na eletronótica, a gente falou que é uma pseudo-criteriosidade, que muitas vezes os argumentos que as pessoas falam, isso a gente vê até às vezes em trabalho. Não, sabe como é que é? Eu não aceito qualquer coisa, porque para mim tudo tem que ser aqui, né? Palpável,
Então, a pessoa, no fundo, ela está achando que ela está tendo muito critério. Só que o que a gente está querendo mostrar é o seguinte, tudo bem, mas olha, o verdadeiro critério é você fazer também uma avaliação sincera e destemida das variáveis multidimensionais. Porque, óbvio, isso aqui existe, mas se você tiver uma outra parapercepção, não jogue ela, não iniba ou não desconsidere de primeira parte. Busque saber, busque experimentar, busque verificar isso de peito aberto. Tem um verbete que a gente vai escrever em breve, que é o abertismo parapsíquico. Eu vejo que é muito isso, a pessoa está de peito aberto, né, para experimentar. E depois ela vai criticar. Né? Então, Adriana, em cima disso aí que você falou, da eletronáutica, então tem consciência que a eletronáutica que, mesmo que se você provar para ela, ela não vai acreditar. Não adianta. Tinha um amigo que ele falava assim, Thiago, mesmo que se você me provar, eu vou achar alguma explicação científica para esses fenômenos. Então não adianta. E ele tinha projeção, ele conseguia ter lucidez na projeção, que ele chamava de sonho lúcido, ele controlava, voava, fazia tudo, e achava que aquilo ali era uma paralisia do sono, que ele chamava. Parece que uma pesquisa científica. Então, assim, tudo todos os fenômenos parapsíquicos que ele tinha uma explicação eletronáutica, entendeu? Então, mesmo se você provar, ele... Mas aí ele já estava caindo numa postura dogmática, que ele vai tentar, tudo que ele tem, ele vai buscar uma explicação, e acaba achando. Agora, a questão é, por isso que a gente fala de paradigma consciencial, é outro. Né? Se buscar, tentar, pegar muita, querer, vai ter que ser em laboratório, tal, muitas coisas a gente vai conseguir. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, por exemplo, como é que vai explicar? Aí tem que ver depois, né? Mas quando tem um grupo, várias pessoas e vários têm aquela mesma percepção, é indução? Sei lá, tem a experiência. Agora, é muito difícil, por exemplo, você falou que a pessoa já assumiu que qualquer coisa que ela vai fazer, ela sempre vai achar uma explicação, então aí não é uma postura científica, porque ela já está partindo do pressuposto de que ela sempre, nunca vai ser. Então, isso não é científico. Porque o cientista, ele tem que trabalhar com hipótese. Ele já parte da premissa que, não adianta você me mostrar nada que eu sempre vou achar, isso já não é científico. Então, aí já quebra o argumento. Sempre eu vou achar uma resposta. Então, ele já está partindo dessa premissa. Então, que pesquisa é essa? Ele pode até ter hipótese que ele sempre vai achar, mas ele tem que sempre procurar não achar. Isso é científico. E aí ele fala, não, realmente, achei. Não é? Olha, eu vou passar, eu tenho hipótese que eu não vou achar, mas eu vou pesquisar, procurar, não, realmente não achei. Tá certo. Essa é científica, não afirmar isso. Entende? Mas aí, cada um tem as suas livre-arbítrios. Né? Ainda em cima dessas... você está um tempão, desculpa. Ainda em cima dessas posturas, eu achei muito legal esse contraponto aí que você fez. E aí eu percebo também, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre também a questão de grupos e outras vidas. Porque que eu vejo, em muitas vidas a gente já estudou, já atuou em algumas linhas específicas de parapsiquismo. Uhum. E aí, provavelmente, essa vida a gente está tendo essa postura mais técnica, né, usando mais esses atributos do mental soma. E, por exemplo, eu fui escrever sobre uma questão e quando eu me vi muito com uma postura muito mística. Coisa que eu não atribuía, porque nessa vida eu não fui, não participei de nenhuma seita, de nenhuma linha que trabalhasse com parapsiquismo. A primeira que eu vi mesmo mais assim foi a Conscienciologia, né? Que falava muito sobre esses temas. Apesar de eu ter isso desenvolvido, de ter meus familiares, né, eram da linha kardecista, também tinha candomblé, tinha um monte de coisa, mas eu especificamente nunca fui. E quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, eu tenho essa postura. E aí eu comecei a sentir uma pressão, sabe, como se fosse o grupo, como se fosse, olha, assim é a forma que você aprendeu. Né? E uma pressão para conseguir aprofundar mais na pesquisa, ter mais esse olhar de pesquisador, sair dessa postura de pseudo-flexibilidade. Então, assim, eu não me conhecia mesmo. Quando eu olhei, eu me assustei. Eu falei, caramba, eu ainda tenho muito essa postura mística aqui especificamente, né? Então eu percebi que isso vinha provavelmente de outras vidas, né? Ou até do que eu aprendi também, claro, eu posso não estar lá dentro, né? Mas estava minha avó. Não, estava lá. Eu estava ali, né? E você não está ali também por acaso? Também não estava por acaso. Então, assim, só que eu fazia sempre contraponto com eles.
isso daqui vocês não têm explicação, como é que vocês acreditam nesse negócio? Né? Então, eu achava que eu tinha uma postura mais crítica, né, mais lúcida, e quando eu me vi, eu tinha uma postura mesmo de aceitação, às vezes de deslumbre, né? E aí eu comecei a perceber, caramba, eu tenho, provavelmente isso eu devo ter desenvolvido, e eu fiquei um pouco tive dificuldade, né, de conseguir olhar para isso, superar, ver esse grupo. Então, uma coisa mesmo até de grupo e de outras vidas, que eu sinto que vem junto com todo esse estudo parapsíquico, né? É que você está falando é o negócio da boca torta que a gente falou em coloquiologia, né? Não medir esforços para a eliminação das boca tortas místicas ou eletronóticas. É isso. E você falou um dado importante que eu quero ressaltar aqui. A gente optou por colocar posturas. A gente podia ter colocado assim, a consim dogmática, a consim eletronótica. Se a gente falava consim, é como se a gente dissesse que ela, o tempo todo, ela age dessa forma. Na hora que a gente põe postura, a gente abre para todo mundo. Então, vai ter percentual. Então, vai ter aquela pessoa que vamos dizer que 99% das reações dela são dogmáticas ou eletronóticas, seja o que for. Mas, se a postura, a gente traz para a gente justamente para entrar nessa pesquisa. Em que momento eu posso atuar em alguma dessas aqui? Aqui é um exemplo, 5, deve ter mais. Entende? Então, a gente colocou postura justamente para incitar essa crítica que você está falando. A gente vê, existe algum momento que eu adoto alguma dessas posturas e aí eu perco o meu discernimento? E é uma fonte de pesquisa mesmo. Por que eu faço isso? É mesológico, seja o que for, é de outras vidas, é o quê? E eu vejo que essa vida é crítica justamente por isso, porque há meio, e é mais ou menos o que a Conscienciologia propõe, né? Porque a gente vê, fala assim, a religião, então ali se aceita tudo, é místico, é dogma, né? Faz parte do princípio, acabou. Tá? Ou então é a ciência que está aqui, então aqui tem que ser tudo tem científico, blá, 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 a racionalidade está aqui. E tem pessoas até que conseguem conviver com essas duas, né? Eu já escrevi esse paradoxo, né? O paradoxo do cientista biarto, eu já vi alguns. Eu tive professores autocientistas que frequentavam, então a pessoa parece ter uma dicotomia, aqui eu sou extremamente racional e aqui pode ser, quer dizer, isso convive de certa forma. Qual é a proposta da Conscienciologia? Justamente a gente está andando aqui, lidar com esses fenômenos inexplicáveis, de certa forma, que a ciência eletronótica, de certa forma, não está abordando, mas de uma forma científica, de uma forma racional, através da nossa experimentação, nos colocando nesse trabalho. Então, é uma proposta. Né? Então, a nossa proposta, ela está aqui, é justamente usar essas duas coisas. E como o nosso passado todo teve, entre esses, às vezes também nessa polarização, a gente traz maneiras de funcionar. Então, eu penso que o nosso trabalho é justamente isso, começar a manter o discernimento, aumentar esse discernimento parapsíquico, para nós conseguirmos lidar com esse outro lado de uma forma racional, investigativa. Então, a proposta é essa da Conscienciologia, né? Então, é isso mesmo, nós todos estamos trabalhando porque isso é inédito. Acho que é a primeira vida, pelo menos assim, pode não ser inédito para outras consciências, São Serenão hoje, mas para a maioria de nós, vamos pensar os que estão começando o curso intermissivo agora, eu penso que é isso, nós estamos aprendendo justamente a lidar com a realidade dessa outra maneira. Adriana, tudo bem? Você poderia fazer um comentário a respeito desses itens da página 7, da parafatologia, a partir da linha 3, que é a averiguação de energias gravitantes, até a linha 6, que é heteroencapsulamentos. É na parafatologia, né? Linha 3 a 6. Aqui a gente deu alguns exemplos de situações, na verdade, que eu vou usar o meu discernimento para tentar utilizar. Então, é quase usos, né? A gente tem isso também você vê na pensenologia, tem algumas coisas, lá você vai fazer a leitura do holopensene, na fatologia também tem outras coisas, e aqui tem isso, da gente ver como que a gente vai usar o discernimento. Primeiro, averiguar a energia gravitante. É uma forma de discernir.
Existe energia gravitante aqui? Qual é? Qual a qualidade dela? É uma energia gravitante positiva? É um holopensene, foi uma... energia gravitante é aquela energia que ela está ali, né? Ela ficou, nós estamos emitindo energia o tempo todo, ela ficou naquele ambiente, ficou impregnado naquele ambiente. Então, essa energia, qual a qualidade dessa energia? Como que eu vou lidar, qual o efeito dessa energia gravitante nas pessoas? A captação de parapresença amparadora assediadora, é a mesma coisa. Tem percebi uma parapresença, qual a categoria dela? Ela está aqui para ajudar ou está aqui para trabalhar? Ela está aqui para assistir ou para ser assistida? Tá? O atilamento contra as ações e reações energéticas também faz parte da atenção. Nós estamos o tempo todo emitindo energia. Então, às vezes, eu tenho uma ação energética. Eu estou fazendo uma ação energética que você está na hora que você perguntou para mim. Então, a energia tem uma ação. E essa ação gera uma reação nas pessoas. A sua ação gerou uma reação em mim. Eu estou te respondendo. Outras pessoas estão ali também, estão tendo uma reação energética. Procurar estar atilado, atento a isso. E principalmente quanto os outros e quanto a mim mesma. Às vezes eu reajo. Então, às vezes, uma determinada energia gera uma reação em mim. Uma energia gravitante patológica, a gente entra num ambiente que tem uma energia gravitante ruim, às vezes a gente tem uma reação energética, a gente pode começar a bocejar, a gente pode começar até a ficar irritado, porque como, sabe assim, sujou, a gente se sente meio incomodado, tem uma pedra no sapato, né, uma analogia, aquela energia que está incomodando, a gente começa a ficar irritado, às vezes é porque é só uma energia que está ali e está incomodando. A gente faria um estado vibracional, uma energia, isso resolveria na hora. A consideração com causas parapsíquicas nas análises. Então, quando a gente for fazer uma análise, também faz parte do discernimento parapsíquico, a gente levar em conta que podem existir com causas. Tem um verbete do professor Valdo, com causa extrafísica, né? São causas extrafísicas que estão agindo junto das causas físicas. Então, levar isso em consideração. Constatar para intervenção sadia ou doentia também. Então, às vezes a gente está aqui e a gente vê que vem um amparador, quer dizer, no caso, uma para-intervenção sadia. A gente teve uma ideia diferente, a gente sentiu um banho de energia, a gente percebeu, às vezes, um bem-estar. Então, houve algum tipo de intervenção. Ou o contrário, a gente começa, às vezes, a ter umas ideações complicadas, começa a pensar esquisito, às vezes começa a acontecer uma série de processos, às vezes começa a sentir mal, às vezes tem um ataque energético, às vezes, por exemplo, você pega o seu laringochakra, você começa a não conseguir falar direito. Então, às vezes, isso é uma para-intervenção, um ataque extrafísico. Então, saber também diferenciar uma para-intervenção sadia e uma doentia. Percepção de auto e heteroencapsulamentos. É interessante, às vezes, a gente perceber quando a gente está encapsulado, porque pode ser um encapsulamento que a gente fez, que é o auto, mas, às vezes, nós estamos encapsulados, seja por amparador, ou seja por assediador, ou por nós mesmos. Às vezes, se a gente está muito concentrado em alguma coisa, a gente pode se encapsular. E outras pessoas nossas. A gente tem uma colega lá na CIP que ela é danada. Então, às vezes, por exemplo, quando eu fiquei muitas horas, às vezes, trabalhando alguma coisa de escrita, aí eu cheguei lá na CIP para alguma coisa, eu acho que devia estar meio, depois que eu percebi, eu devia estar meio encapsulada, até porque eu estava muito fechada pensando nas coisas. Ela, é uma coisa errada. E aí ela começou a conversar comigo, eu falei, ops, é isso. Quer dizer, ela percebe até que estava mais fechada, realmente, opa, você estava tão elucubrando, pensando assim, então naturalmente a gente pode até se encapsular em relação a isso. Tá? Em tese, neutro. Então, atenção a isso também é importante. Ou às vezes tem um encapsulamento patrocinado por amparador, aí a gente tem que ficar de olho atento, que alguma coisa tem. Às vezes é alguma coisa que vai acontecer, alguma situação mais crítica, e aí os amparadores estão te protegendo. Às vezes, por exemplo, você vai fazer uma viagem, uma itinerância, e aí você chega no ambiente, tá? Eles estão te protegendo, você está encapsulado. Então, você passa naquele ambiente todo, parece que ninguém te vê, você está invisível. Ninguém nota muito a sua presença. Então, às vezes é um processo até de defesa, em função que você está, às vezes, viajando, algum processo mais complicado. Então, tudo isso, ficar atento a isso, faz parte do estudo do parapsiquismo. Isso que a gente quis frisar, Conceição. Outra questão, Adriana, dentro desse assunto, essa captação da presença de amparador ou assediador, e você já teve a vivência de perceber ideias de assediadores e de você receber
a ideia de assediador e ter a impressão de ter sido de amparador e haver essa breve confusão de você... Olha, isso pode acontecer, mas eu acho que hoje eu estou um pouco mais afilada para isso. Não vou dizer que não vai acontecer nunca, tá? Mas eu acho difícil essa confusão, sabe por quê? Porque se a gente tem esse senso crítico, a gente não vai de cara se ampara o assédio. Eu acho que esse que é o grande erro. É você pega aquela informação e você vai avaliar. Então, isso, vamos dizer, diminui as chances de errar. Então, por exemplo, quando é uma ideia de amparador, geralmente tudo é muito mais amplo. Você sente, às vezes, uma energia mais positiva, e a importância da sinalética. Às vezes, se você tiver sinalética, então, você teve corroborou, que era de amparador. Sempre vai ser para ajudar os outros, sempre é uma coisa maior, grande. Geralmente, assediador é sempre uma coisa mesquinha, uma coisa egocêntrica, é uma coisa de... Bem ou mal, você pode ter uma vantagem para você, mas eu acho... Se a gente começar a ficar mais esperto, cada vez mais a gente consegue não ficar tão... você pode até confundir desde o amparador com o guia cego, começar a ficar mais atento a isso. Agora, do amparador para o assediador, as intenções são muito díspares, sabe? Então, eu acho mais difícil a gente se confundir, não estou dizendo que é impossível. Mas se a gente não parte do princípio direto, qualquer ideia é assediadora, qualquer ideia é amparador, a gente já tem meio caminho andado para poder ter melhores ideações, ou ter mais precisão na hora de você chegar a um diagnóstico. Não, essa ideia é isso aqui. E muito sério, foi o que a nossa colega colocou antes, questão dos resultados também. Então, na hora que você tem aquela inspiração, você começa a colocar em prática, os resultados, eles podem corroborar. Se for de amparo, aquilo vai reverter, às vezes, em um processo mais de assistência para os outros. É uma coisa maior, é sempre grande. Amparo é sempre grande. Adriana, só mais na página 6, na fatologia, na linha 4, você poderia falar sobre o enfrentamento do labor pesquisístico para levantar a verdade dos parafatos. É isso que a gente falou, que dá trabalho, olha só. Quer ver? A gente tem uns exemplos aqui, ó. A recusa em satisfazer-se com a primeira impressão paraperceptiva. Então, isso aí já vai dar trabalho. O registro disciplinado. Você vai registrar. Você vai checar esses dados. Você vai buscar investigar as pistas, né? O que aconteceu aqui? Vai buscar estudar, procurar um contexto cultural. Isso dá trabalho, né? Você vai elaborar, ponderar sobre a situação. Então, é o enfrentar. Porque era muito mais fácil, que a gente quer frisar o seguinte, é muito mais fácil a gente receber uma resposta pronta. Isso é isso. É muito mais fácil. E ainda mais se der errado, a gente pode culpar o outro. O pano foi minha. Não é? É muito mais fácil. Na hora que a gente enfrenta esse trabalho de buscar pesquisar, não quer dizer que a heterocontribuição é importantíssima, ela ajuda muito. Porque, às vezes, todos nós temos pontos cegos. Então, às vezes, aquela outra pessoa, em relação ao parapsiquismo, mas até em relação à lógica, por isso que a crítica é tão importante, a revisão é tão importante. Às vezes ele vai ver um aspecto que a gente não viu. Então, a gente tem ponto cego. Então, é importante. Mas a gente não pode abrir mão do nosso discernimento para avaliar isso. Entende? Avaliar essa consideração e pensar sobre isso. Entende? Então, esse labor pesquisista é isso. Tem uma parapercepção? Ok, às vezes ele é rápido. Existem parafenômenos e parapercepções que elas são tão assim, quase autoexplicáveis, elas são assim quase indubitáveis, eu não diria, mas assim, naquele momento, verdade relativa de ponta, você tem certeza que é aquilo e pronto, naquele momento, verdade relativa de ponta, anotou, isso é isso. Tá? Mas eu diria que essa é mais, são ocorrências, às vezes, menos ocorrências do que aquelas que a gente vai ficar na dúvida, porque é o dia a dia, parapsiquismo é dia a dia, né? No dia a dia, às vezes a maioria a gente tem dúvida. Isso aqui, o que é isso? E aí entra o nosso estudo, daquelas que nós consideramos mais relevantes, da gente aprofundar e buscar pegar mais informações sobre isso. Então, isso que a gente queria frisar do trabalho. Né? Oi? Bem, parabéns pelo verbete. Obrigada. Quando eu soube o tema, não tive dúvida que eu ia vir. Assim. Ah, legal, legal.
Assim, primeiro, eu queria solicitar, depois, se você puder, pensar na hipótese de criar um curso com esse tema, porque realmente tem pergunta para um final de semana aqui. Podemos pensar. Porque já tem a dinâmica, não, eu sei, né? A gente pode pensar mas assim, um curso mais meio que destrinchando e ensinando até, enfim, para a gente poder questionar mais, porque realmente é um tema bem interessante. Em argumentologia, você colocou aqui autodiscernimento parapsíquico-afetivo, a distinção entre a assimilação da emoção alheia e o próprio estado afetivo. Queria que você aprofundasse um pouco, assim, logo que eu cheguei na Conscienciologia, esse era o meu tema de pesquisa, mas voltado para o Pensene, né, a parte do SEM, porque eu percebo como isso influencia e é difícil você ter essa acuidade de conseguir perceber o que é seu e até como ferramenta de assistência, né, como é que você faz, assiste, mas sem se envolver emocionalmente. Então, acho que é essa balança de conseguir, ok, eu me envolvo, eu percebo que não é meu, eu desassimilo, é um processo complexo. É complexo. Por isso que a gente colocou, isso aí é um sinal de discernimento, isso aqui todo mundo tem que desenvolver, todo mundo está desenvolvendo isso, eu também estou desenvolvendo meu discernimento, né? Então, isso não é fácil, mas isso diria, essencial para a questão do autodesassédio, tá? Por quê? O que acontece? Às vezes, eu vou lá, assimilo, e faz parte do trabalho. Se eu estou fazendo um atendimento, ou se eu estou lidando com pessoas, ou às vezes o próprio campo que é montado, a gente assimila aquele padrão, às vezes, de sentimento. Pode ser tristeza, pode ser todos, raiva, irritação, seja o que for. Tem uns que são mais óbvios, irritação e tudo, você está bem, estou tranquilo, mas a irritação é mais óbvio, ó, tem o urubu na linha aqui, como dizem, né? É mais fácil de perceber. Mas tem outros, nem todos. Às vezes começa a vir uma melancolia, ou vem uma coisa às vezes mais sutil, começa, às vezes, uma insegurança. Então, separar isso do seu não é fácil. Mas o que eu geralmente percebo? Cada um tem que criar os seus parâmetros, tá? Quando é do outro, eu estou assimilado, você começa a trabalhar a energia, ou sai daquele contexto, sumiu tudo. Quando é seu, já não some tão fácil. Que tem raiz. Mas tem um agravante aí, que eu até já escrevi sobre isso. Que é quando a gente entra na onda e entra no autoassédio. Vamos supor, esse sentimento lá que a gente assimilou de um processo qualquer. Só que isso teve ressonância no autoassédio nosso. Aquele contexto acabou, mas a gente continua sozinho. Então, isso já é um outro processo. Então, por isso que é tão importante a gente fazer um autodesassédio e começar a ficar atento a isso. Então, tem um processo que é só de assimilação, isso aí você trabalha a energia, você tira com a mão, é fácil. Some em 1 minuto, 1 segundo. Tá? Quando é seu mesmo, às vezes é um processo seu, isso vai levar mais. Agora, o mais sério, que é mais difícil saber é isso. Aquilo foi um start, foi um gatilho, foi um empurrãozinho. E aí, depois a gente desenvolve sozinho. Pode sair assediador, sair normalmente tudo vem através de uma brecha, né? De alguma coisa que você autoassédio que a gente já tenha. Por isso é tão importante a questão da autopesquisa, do autoconhecimento. Porque aí a gente já vai sozinho, a gente vai seguindo o negócio sozinho. Já não tem mais o contexto, mas a gente segue. Então, essa distinção é que a gente tem que ficar atento. Então, só a experiência também. Certas coisas é experiência. É atendendo muita gente, tendo contato com muitas pessoas, no dia a dia. Esse contato, a gente vai começar a ver que é diferente. Parece que o sentimento, até é difícil falar assim, né? Cada um vai perceber de uma maneira que não tem fórmula. Parece que quando, por exemplo, o cardiochakra, às vezes quando o cardiochakra é seu é uma coisa, quando é do outro, parece que é meio fora a sensação, não sei dizer. Parece que está meio... Mas, entendeu? São coisas assim tão sutis que é difícil falar, que parece assim, coisa de meio, né, confuso. Então, busque perceber. E é a experiência que vai nos ajudando a fazer esse diagnóstico diferencial. E pelos resultados, o que aconteceu? Então, parece que aquilo não tem aquela minha raiz, o negócio fica superficial. Entende? Mas é a experiência que a gente vai aprimorar. Isso também eu estou em processo de aprimoramento. A gente vai aprimorando isso com a experiência. E aí, dona Mara, fique lá. Pois é, pegando o gancho aqui da pergunta da Débora, se eu já tenho e eu assimilo,
o que eu percebo é que daí vai ter vai ficar tão assim gritante que eu acho que não tem como a gente não perceber, né? Quando eu já tenho aquele traço, né? Eu assimilei, vai ficar. Porque bateu no teve ressonância. Por que isso é tão manjado aqui dentro da Constituição de falar que todo heteroassédio tem base no autoassédio? Por isso. Só tem link, ou o assediador, ou aquela energia assediadora, só vai conseguir interferência porque a gente abriu a porta. E onde é a abertura de porta? É esse sentimento que a gente tem. E se a gente ficar atento, sempre vai ter. Então, isso eu sempre já comentei aqui em defesa de outros verbetes, né? Você começa a ver um sentimento de tristeza. Se você começar por escarafunchar a sua vida, você vai achar um motivo que você está triste. Só escarafunchar um pouquinho. Hoje no passado, né? Porque aquela antigamente, aquele dia, né? Aquela vez. Então, aquele sentimento acaba induzindo isso. Acho que é no Cantilena que eu falo isso. No Cantilena autoassediante, a gente fala do que pode levar a entrar nesse processo de autoassédio. E uma das categorias pode ser essa. Vem de fora, a gente acaba encontrando alguma coisa lá no nosso banco de memória que tenha ressonância com aquilo e aí entramos na onda. Aí ficou assediado, ficou autoassediado. E o momento que nem do país, fermento, né? O momento do país facilita isso também, né? Pela crise, pela situação. Se a pessoa deixar entrar... Holopensene está aí, nós estamos imersos em holopensenes. Esses holopensenes exercem influência em nós, né? E aí temos que estar cada vez mais atentos. Agora, você faz alguma ligação, por exemplo, de você ter um passado mais artístico, onde a exaltação do sentimento, né, tinha um valor, e quando você traz para a assistência, se você não sente o que o outro sente, você quase você tem que criar uma neossinapse mesmo, né? Como é que eu faço assistência sem me envolver com... Não, mas você vai envolver. O problema é que você vai desenvolver depois. Não sei se... Vou falar da minha experiência, tá certo? Quando a gente está fazendo uma assistência com alguém ou está entrando em contato, é natural que a gente faça uma assimilação e a gente vai sentir mesmo. E esse elemento que a gente está percebendo é uma leitura, até um verbete do professor Valdo, interleitura para a psicosfera, a gente lê para a psicosfera do outro, a gente vai sentir o que ele está fazendo. Isso é bom para a empatia, isso é bom para a gente ter um diagnóstico, uma série de coisas. O problema é não ficar lá. Entendi. Faz sentido. Então, faz parte, e eu acho meio inevitável, acho impossível, só se a pessoa ficar encapsulada o tempo todo. Aí também é patológico. Mas se eu estou interagindo com alguém, é natural que as minhas energias comecem a mesclar com a do outro. E eu vou, às vezes, perceber, quanto mais parapsíquico eu for, eu vou perceber o estado do outro, tá? E ali é um elemento, é mais uma variável, se eu estou numa função ou numa condição de assistir, é mais um dado que eu tenho. A questão é não ficar ali. É positivo, mas você tem que saber... Não, é ficar ali, é porque aquela história, eu vou sentar e chorar junto? Eu vou sentar no meio-fio e chorar com a pessoa, ou eu vou sentir o que ela tem, eu vou sair e vou buscar ver aquilo de uma forma mais clara para eu realmente poder ajudar efetivamente? Então, eu entendo assim, você entra, você não pode ficar lá. Porque aí você senta e chora junto, aquela ideia, muito solidária, né? Você senta e chora junto, realmente você tem tá alguma tudo bom, terapêutica, você... alguma técnica onde eu possa, sei lá, trabalhar isso? Assiste... Diz assim, aí é energia. É só energia. O primeiro ponto é energia. Sem domínio energético é difícil. Então, invista mais no domínio da energia. E aí tem uma postura também, né? Mas eu acho que sem energia também fica... Se a gente está muito... Não tem esse domínio, a gente acaba... É mais difícil você desassimilar. Então, exercite a energia. Exercite mais a energia, que isso vai favorecer. E a postura, né? De não, peraí, agora é o problema do outro, eu não vou adoecer com o outro. Isso até, eu lembro que eu tinha... inclusive, quando eu fazia lá psicologia, tinha umas supervisoras psicanalistas, uma principalmente, ela falava isso, você não ajuda. Se você adoecer com outro, você não ajuda. Se você ficar... A pessoa fala, tem tanta pena, assim você não ajuda. Entende? Quer dizer, você vai entrar no outro, se condoer, não é isso, você não vai ajudar assim. Você vai sentir, você vai respeitar, você vai, às vezes, até lamentar, lastimar, de certa forma, mas você tem que manter um mínimo de
isenção para buscar tentar ajudar. Agora, aí entra, então, como eu falei, o domínio da energia e essa postura de entender isso. E eu não preciso adoecer junto para eu ajudar. E até quanto mais saudável eu tiver, melhor. Porque quanto mais saudável eu tiver, mais eu tenho condições de entrar em contato com os amparadores. Quanto mais saudável eu tiver, eu posso ser melhor exemplo de saúde para outra pessoa. Entende? Então, talvez, o que é interessante, talvez, você estudar, isso é muito individual, a gente fala de convicção autoassediante, sabe? Às vezes tem alguma convicção, alguma ideia lá no fundo, que a gente precisa sofrer junto, né? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que, às vezes, começa com parapsiquismo. Então, às vezes, ela isca, já tem casos, assim, relatos. Eu, no início, eu já senti isso às vezes, né? Você escava alguém, você parecia que você não queria ficar com aquilo, como se assim, não, eu sei que eu estou ajudando na medida que eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu estou segurando isso aqui na minha psicosfera. Entende? E, às vezes, a gente que convicção que está por trás? Às vezes, não, você tem que liberar. Voe, solta. Entende? Então, às vezes os jejuns podem ter alguma dificuldade com isso. Na verdade, que se sente que está trabalhando na medida que estou sofrendo junto. Óbvio, existe a escagem, às vezes a escagem você vai sentir alguns eventos. Isso acontece, às vezes dependendo do trabalho, ok. O problema é isso não ser uma regra. Adriana, eu acho que até tem a ver com isso que você está falando, eu deixei marcado aqui na interaciologia. Você quer dar uma olhada aí? A interação, tendenciosidade concentrada, vulnerabilidade ou assédio. Então, essa questão da pessoa se centralizar nela, e tem o caso da empatia. Ela entra tanto na empatia, o professor Valdo citou o caso daquele médico, que ele ficou tão preocupado com aquela criança que tinha câncer, que ele se contaminou energeticamente com o câncer. Né? Isso é fato. A gente até esquecido dessa história. Você lembra dessa história? Você ouviu falar essa história, Débora? Que o professor Valdo falava de um caso que o médico que ele ficou tão condoído com a questão da criança que ele acabou tendo o mesmo câncer que ela. Processo de contaminação energética que vai além do soma. Os princípios disso já vai além até da nossa compreensão, né? Pelo menos a compreensão atual, né? De como poderia ser isso. Mas, então, a gente adoecer junto, a gente não adianta, assim, trazendo para a minha casuística, o que eu vejo dentro da minha história, assim, dessa vida, num momento, lá na infância, eu assimilava com muita facilidade, portanto, na minha adolescência até o início da adultidade, eu quis parar com tudo isso, entendeu? Porque eu não sei lidar, e agora que eu quero retomar isso, mas ressignificando de uma maneira mais assistencial, já com foco e tudo isso, como é que eu entendeu? É mais que uma balança, eu diria, e eu continuo achando que a questão do domínio energético que vai te dar confiança. Muitas vezes a gente não entra por autodefesa. Entende? Isso é o que eu observo. Então, por exemplo, isso é natural, muitos de nós somos parapsíquicos, chegamos lá nas nossas casas, nas nossas famílias, recebiam um monte de carga e não sabiam o que fazia, muitos se encapsulavam, ficavam mais quietinhos, parecia aquela criança, parece até uma criança muito fechada, às vezes a pessoa está se defendendo, ele está tentando sobreviver. Então, são formas, outros podem gerar uma casca mais grossa de defesa, isso não importa. Só que eu vejo que é o domínio das energias que vai dar essa segurança de você entrar e sair com facilidade. E lembrando que o domínio de energia ninguém está pronto, né? É construção, tá? Mas assim, quanto mais a pessoa começar a ver que ela consegue, cada vez ela vai conseguir entrar mais, porque ela sabe que ela sabe voltar. Então, é esse exercício que eu vejo que é importante. Porque, óbvio que a gente vai se defender, é uma reação até subcerebral. Né? E quem não domina a energia, acaba vivendo muito defendido, de certa forma. E às vezes, como é que eu vou interagir com outros? Toda vez eu sofro muito. Aí vira um autista. Tirando aqui, não estou falando igual você parar, né? A gente não está falando aqui da doença psiquiátrica, não é por aí. Estou falando assim, retira esse nome. Fica mais fechado, talvez seja uma palavra mais adequada. Só acaba ficando mais fechada por simplesmente defesa, porque é muito sensitiva, de tão aberta, de tão parapsíquico, tem que se defender de alguma forma. Só que por um período foi bom. Ela sobreviveu, às vezes, uma fase que ainda era mais imatura, né? Não tinha domínio. Só que já passou, né?
Você expande esse aqui para mim, então, Adriana? É isso que eu te falei, a interação tendenciosidade. Sim, eu acho que isso aí também tem tem isso, ver, olha. né? Que quando uma pessoa tem uma tendência mais egocentrada, ela é mais vulnerável ao assédio, porque ela nem percebe o outro. Ela está no mundo dela, está ali naquele círculo vicioso. É isso que a gente quis dizer, a pessoa é mais vulnerável, porque ela acaba tão fechada, que ali também ela não vai perceber nem a intervenção do outro. Ela fechada, só que às vezes o assediador entra, né? Eu lembro até porque eu vi um vídeo esses dias do professor Valdo falando que às vezes só o domínio energético não basta, às vezes o processo é pensênico, principalmente ligado à sexualidade, né? Mas o energético, o que a gente está querendo do energético é o básico. Isso. É a primeira parte, mas só ele não adianta. Porque às vezes você também não pensar direito, não adianta nada. Você se encapsula e fica... Tem muito assediador que domina a energia, não é isso que a gente quis dizer. Porque a gente já está partindo do princípio que a intenção é boa, já é ajudar. Então a pensalidade, do exemplo que a gente falou com a Débora, já está qualificada. Mas aí o que a gente está falando é o seguinte, a energia já está qualificada, mas vamos trabalhar a energia para poder fazer isso tranquilo. Né? Então, isso que a gente quis dizer. Mas que, obviamente, só a energia não funciona, é energia. A gente chegou a falar da postura, né? A questão da intenção positiva. Ele citou até a questão da sexualidade. Às vezes a pessoa tem uma sexualidade meio desequilibrada, mesmo ela tendo um certo domínio energético, ela tem várias pensenes ligados, e o assediador vem pelo pensene, e a pessoa trabalha energia, não adianta, porque o viés dela está naquele processo. Então fica difícil desconectar. Tem que lembrar que a energia é o N do PEN e do 100. Né? Adriana, eu estava pensando que o que a Débora estava colocando, eu me lembrei do ator, né? Que ele vai... É o paradoxo do ator. Ele vai fazer uma cena, ele veste um personagem, ele é aquele personagem, terminou a cena, ele tem que... O personagem fica ali, né? Nem todos conseguem, tem relatos de uns que ficam bem complicados. Se levar o personagem para casa, tá complicado, né? Então é que nem na assimilação, né? Assimilou, fez o que tinha que fazer, desassimila, porque senão... Fazia a sua higiene, a gente não toma banho todo dia, é a mesma coisa, é um banho. Adriana, como que você percebe uma situação de uma pessoa que tem um parapsiquismo desenvolvido, razoavelmente, e entra num contexto de uma situação patológica, tá, do outro, consegue assistir aquele outro, ajudá-lo, mas sendo que dentro dessa patologia, de certa forma, essa pessoa também tem essa patologia, mas não consegue se enxergar nela. Como que você percebe esse movimento da pessoa com o parapsiquismo conseguir assistir o outro dentro de uma patologia que, de certa forma, também ele é um espelho. Ele também tem essa patologia, mas é uma pessoa, assim, de alto nível, consegue ajudar o outro, mas não se ajudar. Como que você vê esse paradoxo? Aí a pessoa é um paradoxo. A pessoa tem que talvez ela tenha que pensar que se ela conseguir se ajudar, ela vai ajudar muito mais. Se ela tem a motivação assistencial, se ela se ajudar nisso, ela vai ajudar muito mais. Mas a gente tem que pensar no princípio também. Vamos tirar a situação que a pessoa tem que estar 100% para poder ajudar os outros. Senão, a maioria de nós não vai poder ajudar ninguém. Não é isso? Então, às vezes a pessoa ela vai ajudar justamente naquilo que ela tem, porque ela está aprendendo, mas aí é diferente, ela está aprendendo, ela está aplicando técnicas, ela está estudando aquilo, e aí ela vai poder passar essa experiência para quem está um nível atrás, a um estágio anterior ao que ela se encontra. Então, isso é uma coisa. Eu acho que isso... Por que nós escolhemos determinados temas para estudar? Por que nós escolhemos? Porque muitas vezes a gente está trabalhando aquilo e aquilo nós vamos superando, nós vamos resolvendo e nós vamos passando o nosso conhecimento para aquele que, naquele aspecto, está um pouco um patamar atrás, um estágio atrás. Olha, funcionou comigo aqui, o que você acha? O que funciona com você? Então, eu acho que isso faz parte do trabalho. A gente acaba ajudando coisas que, às vezes, num percentual a gente tenha também, ou não, tá? Isso é uma coisa.
Agora, outro fato diferente é a pessoa que ela vai tentar ajudar, mas ela não reconhece nada que ela tem. Aí está precisando de autocrítica, ela vai ter que estudar mais. Então, é difícil saber a realidade da pessoa, entende? Mas uma coisa é positiva, se a pessoa já está saindo, e às vezes, até se ela está ajudando naquilo que ela tem, ela está aprendendo, de certa forma, cedo ou mais tarde vai cair a ficha, porque de tanto se ela começar a aplicar nela o que ela fala, já está meio caminho andado. É que eu penso. Entendeu? Então, pelo menos está ajudando alguém. É o que eu penso. Inconscientemente, ela está caminhando para a melhora dela. Sim, ela está ajudando naquilo que ela precisa de ajuda. Agora, o ideal é que ela também se ajudasse, porque ela ia ajudar muito mais. Ela ia, às vezes, começar a descobrir técnicas, descobrir uma série de coisas. Ela até teria autoridade moral maior. A gente não precisa estar perfeito para ajudar o outro, mas a gente tem que ter, pelo menos, o que vai nos dar autoridade? É nós estarmos caminhando naquilo, a gente está cuidando, a gente está melhorando naquilo, a gente está fazendo esforço, isso que dá autoridade. Perfeição não tem, lembrando, é evolução. Então, por melhor que a gente seja hoje, a gente está muito aquém do que a gente pode vir a ser. Ainda bem, né? Porque a gente vai evoluir. Então, aquilo que a gente acha hoje que a gente está super bem, ainda é muito pouquinho. Quando a gente for um orientador evolutivo, a gente vai olhar, nossa, né? Quando a gente for serenão, então a gente vai olhar, nossa, mas é o que temos por hoje, não é isso? Então pensa nisso, mas se a gente... E a gente vai aprender na hora que a gente expõe, que a gente procura ajudar, a gente aprende. Eu lembro que quando eu comecei, a minha formação é outra, engenharia, né? E quando eu comecei a fazer psicologia e depois começou o estágio, foi muito legal. Que aí quando eu comecei a fazer estágio, que pela primeira vez eu comecei a atender os outros, e a primeira reação, o primeiro impacto foi assim, caramba, eu estou me conhecendo mais. É uma coisa muito paradoxal. Na hora que a gente sai da gente, né, aqui tem outros psicólogos aqui que dizem que teve essa percepção, a gente sai da gente, a gente está com um olhar ali para ajudar o outro, mas parece que sempre a gente acaba depois e não, eu estou me conhecendo mais também. Entende? Então, por isso que a evolução é interassistencial. É justamente nesse movimento de sair para ajudar, para buscar ajudar naquilo que a gente pode, né? O menos, é aquela história, o menos doente ajuda o mais doente, né? Dentro dos nossos níveis, o que a gente já pode ajudar, a gente vai buscando ajudar, é que a gente vai se curando, que a gente vai se entendendo, se conhecendo, vendo as nossas limitações, e aí vai procurar ajuda, consciencioterapia, conscienciometria, e aqui tem tantos... Né? Tem a PEC, tem tanta coisa, tem a consecutiva, tem tantas vertentes de ajuda que a gente pode ter. Vamos ajudando. Tem a CIP aqui, o Mário já não me deixou falar, não me deixou ter a solução. Mas então, eu não vou citar todas, daqui a pouco eu tenho que citar todas aqui, eu pegar a lista e falar todo mundo. Citam todos, né, falados, né, citados. Mas a gente tem tantas ICs e tantas coisas que a gente tem hoje. Vamos aproveitar essa vida, a gente tem muita coisa na mão. Eu acho que perfeita a gente não está, não. A gente ainda tem muita coisa pela frente. São séculos ainda, milênios. Entra na questão do limite da assistência, né? A gente vê no para-direito o respeito ao nível evolutivo do outro. O traço força meu é o traço fardo do outro. E eu, com o meu traço força, eu não vou mudar a outra pessoa, eu não vou conseguir, a não ser como o Mário falou, pelo exemplo. Porque se você quer ajudar a dupla, o amigo, o filho, algo que ele não consegue fazer e você quer fazer, ou quer que a pessoa faça aquilo... O caminho não é esse aí, né? Porque eu acho que é o exemplo. O exemplo ajuda muito. O exemplo, porque ela vai observar os seus traços, como é que você faz. Agora, você querer fazer o outro mudar, aí é difícil. É difícil a gente mudar a gente, imagina querer mudar o outro. Aí já é difícil demais. Né? Vou seguir aqui um pouquinho, então. Ó. O verbete tem relação... Renan, isso aqui já tinha ido, vamos ver onde é que tinha parado. O antagonismo, autocomprovação parapsíquica, certeza absoluta. É justamente o contrário, porque o que a gente quis dizer? Que a autocomprovação parapsíquica é quando a gente tem aquela experiência e a gente comprova, né? A gente comprova que aquilo realmente foi uma coisa verídica. Mas ela não é uma certeza absoluta, porque sempre pode surgir um novo dado, uma nova informação. A gente está vendo Verpom, né? É Verpom, é nesse sentido que a gente falar. O fato de eu comprovar aquele fenômeno não quer dizer que eu tenho a certeza absoluta nele, eu tenho certeza. Uma certeza, uma Verpom. Ali é uma Verpom, uma verdade relativa de ponta. Né? A princípio, aquilo é aquilo. E com o tempo eu posso até não mudar ou mudar essa relação.
Poderia dar dicas de como adquirirmos a autocrítica lúcida para interpretar os parafenômenos com veracidade? Experiência. Melhorando a autocrítica, aqui a Flávia falou a questão dos atributos mentais, né? Como é que é a sua autocrítica no dia a dia? Como é que é a sua autocrítica em relação à sua vida diária, ao seu trabalho, a tudo? Você melhorando esse atributo, você vai conseguir usar esse atributo em relação ao parapsiquismo. Vejo que não tem muita diferença, né? É o atributo mental. Estrangeirismologia. Poderia falar sobre o realismo parafenomênico, desmascarando as tentativas de show parapsíquico. Se a pessoa tem discernimento, ela não vai entrar na onda do show, né? Então, até que eu não queria falar isso, mas é meio vergonha alheia, né? Porque você começa a sentir aquilo, não dá, você não vai entrar na onda mais de um processo mais de mistificação, de manipulação. Quanto mais crítica a gente tiver, a gente não dá para entrar nessa onda, né? Então, fica feio, né? Gostaria que explicitasse a automotivação para adquirir, isso aqui a gente já falou. Comentar o descontentamento com respostas rápidas e superficiais. É exatamente isso. Ir ou trabalhar contra essa tendência de querer uma resposta rápida e fácil. Parapsiquismo não tem resposta rápida e superficial ou fácil. É trabalhar. Lembrando, vai ter aquele parafenômeno meio indubitável mesmo, assim, grandão. Você tem aquela projeção totalmente lúcida, como você está aqui agora, não tem dúvida, está ali, registrou, não tem jeito. Mas existem sempre outras nuances. Então, cuidado com as respostas rápidas superficiais. Eu vou dizer só mais uma de fala, tá? Para terminar aqui esse. A experiência relacionada com a atenção das para-intervenções sadias e doentias. Olha, isso, você quer falar de experiência? Como é que a gente vai ver? Começar a ficar mais autocrítico e mais lúcido. Por exemplo, uma intervenção doentia. Às vezes a gente começa a ficar, a gente até colocou, ficar irritado, às vezes começa a vir um sentimento meio fora de contexto, você está tranquilo, surge. Então, isso você começa a constatar que aquilo ali está vindo de fora. Tem alguma intoxicação acontecendo. Então, você vai ficar mais atento. E isso, quem faz, por exemplo, trabalho de energia, começa a participar de mais tarefas ou trabalho de energia, você começa a perceber isso. Você começa a perceber, às vezes, as escadas, começa a ficar tão óbvio, isso no dia a dia vai ficando mais claro. E a sadia, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que ver. Quando acontece uma para-intervenção de amparador, primeiro, observar o resultado. Segundo, ela vai mudar alguma coisa. Quanto mais séria e forte for uma intervenção de amparador, tem que ter uma modificação. Se você saiu dessa experiência e não mudou nada, eu acho muito difícil ter sido realmente uma coisa mais séria. Porque geralmente elas são, quanto mais acachapantes, mais tem alguma modificação. E, por exemplo, teve uma experiência, foi só uma que eu tive, que foi a maior, assim, que eu não tenho dúvida. Eu vi um rosto de uma concierge e eu tive como se eu estava, ele geralmente não aparece por acaso, eu estava com um problema, uma problemática que estava me monopolizando de certa forma, eu tinha que resolver uma situação. E é como assim, num lápis, num instante, eu vi aquilo e é como se eu expandisse, aquele problema ficou tão pequeno, é como se isso não é nada. Mas é muito rápido, aquela coisa que quer segurar, mas não vai, né? Foi aquele negócio de passou. Então, qual foi a mensagem? Primeiro, me fez que alguma coisa, não sei dizer nível evolutivo, também não tenho experiência nisso, mas eu vi, é um nível evolutivo maior que o meu, e maior do que os amparadores de TENEPS, esse que a gente está mais acostumado a trabalhar, estava um nível acima, pelo nível de expansão que deu na minha cabeça, e de você conseguir, por um instante, dar aquele negócio assim, de você ver aquilo tudo e, então, de repente, ali acabou, o problema acabou, murchou. Não tem problema. Um monte de tudo. Não tem problema. Sabe? Então, isso para mim foi muito sério. Foi uma até hoje. Quer dizer, foi a maior. Hein? Não entendi. Não é sobreparamento, é como se você, eu não sei explicar, é muito rápido. É uma expansão de como se você olhasse para aquilo, então aquilo que você parece desse tamanho, que não tem solução, de repente você começa a enxergar, é como se aquilo não é nada. Sabe?
E qual é o efeito disso? Passou. Então, isso que eu estou querendo, já que ele pediu um exemplo, né? Ali, não tenho dúvida, o efeito que deu na hora de expansão. Estava lúcida como estou agora e teve aquela situação. Agora, vamos ver os resultados. Os resultados foram bons, realmente o problema acabou. E a gente abriu mão de tudo que tinha que abrir e a vida seguiu. Então, sabe, certas coisas assim, eu acho que a gente tem que ficar bem atento. Ah, desculpa, você. Desculpe lá. O antagonismo, projeção lúcida, sonho. Essa questão de discernimento para mim está um pouco complicada. Sempre me projetei, mas esses dias tem acontecido uns fatos esquisitos. Eu me projeto, acordo, anoto 2 da manhã. Projetei tal pessoa, ligo no dia seguinte, fulano, você estava acordado tal hora? Ah, estava acordado. Mas eu tenho certeza que foi uma projeção, que estava naquele contexto, com aquelas pessoas. Mas como que a pessoa vai estar acordada no momento que eu estou projetada? É um sonho? Isso é uma coisa que está me... Olha só, não desconsidere a sua percepção. Deixe ela registrada. Primeiro, pode ser aquela pessoa, mas pode ser alguma consciência que se transfigurou daquela pessoa. Isso pode acontecer. Isso é uma opção. Você vai ter que pesquisar. Às vezes, amparadores... Você viu aquele filme Amor Além da Vida? Que isso é manjado, por isso que eu gosto de falar, né? Que tem aquela questão, né, do filho que se punha como um professor, porque senão o pai não ia dar a menor pelota para ele, então ele se transfigurava como sendo uma pessoa que ele respeitasse para poder ampará-lo, e aí depois ele viu que quem era o filho dele, tá? Então, um exemplo, isso é um fato, pode acontecer isso. Outra coisa, até que ponto você não estava rememorando uma projeção que aconteceu em outro horário? Essa era uma hipótese. É uma outra hipótese, entende? Às vezes, então, não descarte de cara. Eu acho que você deve anotar e anotar assim. Fulano não estava no corpo, então ele não estava projetado, então ele não era. Mas será que houve alguma confusão de hora ali? Às vezes eu estava relembrando aquela projeção naquele horário? Não sei. Entende? Então, pegue essas informações e deixe registrado. E não se preocupe com isso. Não se desanime com isso. Continue guardando. E veja, qual o efeito disso? Isso foi uma projeção lúcida, então qual a razão dessa projeção? Qual a mensagem que teve ali? E às vezes a gente vai saber depois, por isso é importante anotar. Porque às vezes você anota, aí depois você lê uma projeção lá de trás, que aí você vai associar com alguns fatos que vieram depois, às vezes um tempo depois. Então, por isso que o registro é tão importante. Entende? Mas fica tranquila. Registre e veja. Eu lembrei de 2 hipóteses, até a gente pode pensar em outras aqui, não sei. Não sei se a Valdirene tem outra hipótese, não. Mais ou menos essas 2, não sei, mas pode ter. É porque isso não acontecia. E agora vem acontecendo. E é mais um sério. Se você está num período que está tendo muita projeção, aproveite. Geralmente são períodos. Está de mudança para cá, uma série de coisas, né? Aproveite, anote, fique aprendendo que mensagem tem essa. Às vezes é um período que está acontecendo alguma coisa. Então aproveite isso. Anote tudo. O professor Valdo, Projeções da Consciência, foi um período que ele estava muito projetado, ele Essa questão escreveu de anotar, o livro. eu tenho anotado tudo. Isso, anote tudo. E aí depois, como você está numa mudança grande de contexto, tem muitas variáveis acontecendo. Depois, quando for assentando, às vezes vai ficando mais claro até o que está acontecendo. Tá? Mas aproveite esse período, hein? Vamos lá. Elaboração de conclusões pautadas em evidências multidimensionais. Essa é uma forma de exercer o discernimento, né? Quando a gente for tirar conclusão sobre qualquer coisa, levar em conta a questão do parapsiquismo. Então, isso vai ajudar a gente começar a ter essa tal mundividência, quer dizer, essa visão de mundo multidimensional. É exercício, porque a gente está acostumado a pensar a vida muito, né, nessa dimensão só. Então, isso vai ajudar. A técnica da incorruptibilidade da imaginação. Essa está citada em outros livros aí, é uma técnica do professor Valdo. A imaginação ela é muito importante. Né? A imaginação, a criatividade é pautada na imaginação.
mas a gente não se corromper na imaginação. Também, se a gente deixar ficar dominado pela imaginação, a gente vive no mundo da fantasia. Né? Então, a gente vai achar resposta para tudo, é uma fuga. Né? Então, a técnica da incorruptibilidade é a gente buscar exercer, não é reprimir a imaginação, mas ter também, não viver, não trocar para lá, né? Não ir morar no castelo de areia, né? No castelo de... Como é que fala? Tem aquela história, né? Você constrói o castelo no ar, para mim morar nele. Você pode até construir, mas morar nele já pegou. Poderia detalhar, possível com exemplos, o polinômio fatuística? Não, olha aqui. Isso aqui toda a parte do discernimento, ele vai se pautar nisso. Ó. Fatuística, que é o conjunto de fatos. Parafatuísta, conjunto de parafatos. Casuística, os seus casos, as suas experimentações que você já viu sobre o fato. E os paracasos da sua vivência. Então, esse conjunto é que você pode embasar, te ajuda a embasar para você tomar o seu discernimento. O que é o discernimento? Eu vou escolher o melhor do pior. Como é que eu vou escolher do melhor do pior? Eu preciso de uma base de dados, de paradados, para eu poder, a partir daí, inferir a situação. O antagonismo cientificidade e a priorismose é só para fixar, né, que há uma diferença. Uma coisa é a pessoa ter uma cientificidade, ela procurar ter antes de concluir, ela ter um certo critério, um certo método. Outra coisa é a priorismose, ele já concluiu antes. É aquilo que você falou do exemplo lá. A pessoa já parte do princípio que não vai encontrar nada. Então, acabou. Isso não é científico. E o antagonismo, autocomprovação, parapsíquica, certeza absoluta, a gente já falou. Tá? O paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil. O parafenômeno, ele é sutil, muitas vezes ele é instantâneo, ele ocorre muito rápido, né? De uma forma, mas ao mesmo tempo ele é firme, que é sólido. O que é sólido? Ele pode ser firme, ele pode ser durável, ele pode ser, quer ver? Eu até já pego umas palavrinhas aqui, eu estou achando, para sólido. Um minutinho que eu vou achar aqui. Você pega o sinônimo de solidez, está aqui, ó. Eu peguei lá no sinônimo de solidez, que achei muito bom. Ao mesmo tempo, ele vai ser firme, resistente, durável, estável, sério, verdadeiro. Então, isso tudo sólido. Então, ele é sutil e, ao mesmo tempo, ele é sólido. Ele fica, ele marca e ele traz resultados efetivos. Isso que a gente quis dizer, tá? E a frase enfática, a gente mostra justamente essa aqui. O discernimento, ele vai trabalhar, ele vai transformar uma postura extrema, que é a mística, que a gente falou do tudo, ou tudo é parapsiquismo, do nada é parapsiquismo, e esse posicionamento de investigar, estudar, de buscar a informação de uma forma mais fundamentada. A checagem dos dados despontados na paramensagem. É porque toda paramensagem tem dados, né? Tem informações. Então, a gente pode checar esse dado. Né? Citaram alguns exemplos assim. Veio um símbolo, veio um nome, veio uma ideia. Eu vou checar. Eu vou buscar essa informação em algum lugar. Tá? E aqui a gente já tinha falado antes essas outras aqui. O binômio forma, conteúdo, essência e aparência. É bem interessante você perguntar isso aqui. Porque justamente lidar com o parapsiquismo é isso, né? Forma e conteúdo. Então, às vezes, o fenômeno parapsíquico, ele vem lá, tem uma forma, mas só a forma não adianta. Então, o fato de a gente ver uma consex não quer dizer nada, porque existe a transfiguração, pode ser uma consex linda, aquele homem maravilhoso, aquela mulher lindíssima, não quer dizer nada. A energia é que vai dizer. Então, qual é o conteúdo? Qual é a energia que passou qual a informação que essa consex me passou? Aí que vai fazer a diferença para a gente saber diferenciar com mais clareza se é um assediador ou se é um amparador. Tá? A mesma coisa é essência e aparência. Só a aparência não diz nada. Quer dizer, a ideia é a mesma, só em outras palavras. Aqui tem um texto grande, vamos ler com calma. Faz quase um ano que estudo conscienciologia e projeciologia. Você lá é de Pernambuco. Lá em Recife tem a Intercamp. Né? Não sei se você tem o endereço de lá. Não sei se o que irei relatar se enquadra no que penso. Comecei a trabalhar minha mente de modo a passar energias pelas minhas mãos e semana passada, praticando, consegui interferir no meu celular. Locomovi o menu dele por 5 minutos.
Eu estava sentindo minhas mãos super quentes e com minha mão direita sobre a tela do celular consegui ficar movimentando o menu para os lados, porém sem precisão. Depois não senti confiante o suficiente para tentar novamente, ou se isso pode ser explicado. Aparentemente o celular não está com defeito. Olha só, as energias, elas têm o poder, elas podem chegar a interferir em aparelhos. Às vezes a pessoa está muito irritada, ela vai chegar no computador, o computador não funciona. E depois ela passa a calma e funciona. Então essas coisas, porque tudo é energia, então pode ter algum tipo de interferência. Eu não sei do que você falou, pode ser? Não sei, pesquise, não acredito em nada. Tem uma sua experiência. Uma coisa que pode acontecer às vezes com água, né? Por exemplo, a água da torneira, a pessoa jogar energia, ela conseguir mexer um pouco nessa água. Só que isso demanda muita energia. Aí você tem que ver, para que isso? Qual o resultado disso? Né? Eu acho interessante você continuar trabalhando nas suas energias, isso é importante. Agora, ver, para que você precisa disso? Você pode, às vezes, ter essas comprovações de outra forma, tá? Mas que é viável, não sei se o professor Mário gostaria de falar alguma coisa. É viável, pode acontecer porque pode influenciar, né? Agora tem que ver... Pode influenciar, ainda mais que hoje a microeletrônica é muito sensível ao processo de energia. E o que foi falado na questão da irritação, o computador não funcionar, isso é um fato, isso é muito comum com aquelas pessoas que são ectoplastas. Então, se ela for ectoplasta, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Agora, eu não sei se você já conhece os cursos da Conscienciologia, eu acho que era interessante você fazer os cursos, né? Porque isso, como experimento, tudo bem, mas se você for ectoplasta, é interessante que você comece a trabalhar mais energia, fazer estado vibracional. Por quê? Para você até se proteger. O ectoplasta, ele está lançando energia mais densa, né, no cosmos. Então, você pode ajudar muito as pessoas com isso. Mas também você pode predispor acidentes, se você não estiver muito mais irritado. Por exemplo, uma pessoa ectoplasta não pode ficar irritada. Porque se ela ficar muito irritada, começa a jogar aquela energia, às vezes ela mesma pode acontecer um acidente com ela em função dela mesma. Tá? Então, eu acho que você devia se informar mais. Como você é aqui em Pernambuco, vou falar o endereço da Intercamp, você pode entrar em contato, não sei, se você já conhece, eu peço desculpas, né? Mas eu não sei se você já conhece, então olha só, ela tem no Recife, o e-mail é contato.recife@intercamp.org. Ela saiu ali, ela era da Intercamp. Telefone de Recife, 81 3463 4979, 81 3463 4979. Sabe por quê? Porque eu não sei o nível que você já tem de cursos e tal, você falou que já estuda há um ano, mas para você trabalhar mais as suas energias, né? Dominar mais, se você consegue fazer essa interferência, você precisa trabalhar mais e dominar essas energias. Você pode baixar o verbete estado vibracional, tá? E começar a aplicar, não sei se você já aplicar a técnica do estado vibracional. Domine a sua energia, que você pode ajudar muitas pessoas com isso, tá? Mas a energia é um instrumento, a gente tem que saber usar, igual um bisturi, tem que saber usar. Tá bom? Tudo certo, agradeço muito a presença de todos, os tertulianos aqui presentes, muito obrigada. Obrigada aos teletertulianos, conseguimos responder as 27 perguntas. Continuem assim, assíduos, mandando os seus questionamentos, vocês mantêm viva. Nós temos aqui uma teletertuliana que está aqui presente hoje, a Marilux, né? Então é muito importante, mantenha esse debate vivo também, é muito sério. Aos paratertulianos também, e até uma próxima oportunidade. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada, professora Adriana. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 27 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Hoje nós teremos 2 recados, a Valdirene sobre o acoplamentário e eu sobre o SCP-2 em Foz do Iguaçu. Boa tarde a todos. Eu quero convidar a todos os interessados no desenvolvimento do parapsiquismo para o curso Acoplamentário. O Acoplamentário é um laboratório grupal e multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Então, nos dias 12 e 13 de março, nós vamos ter aqui no CAEC o curso Acoplamentário, que ele vai acontecer em 2 dias, sábado e domingo.
vai ser uma imersão no Holopensene da reeducação consciencial, visando a experimentação individual e grupal, porque o curso acontece no sábado um campo e no domingo outro campo, no laboratório acoplamentário. O EPICOM será Rui Bueno e todos os interessados podem procurar a recepção do CAEC. E também, aproveitando, dia 25 a 27 de março, nós vamos ter um outro acoplamentário com a temática África. Os EPICONs serão João Aurélio, Kátia Aracaki e Tony Muskopf. E nos dias 1º a 3 de abril, nós vamos ter outro acoplamentário, que é dupla evolutiva, com os EPICONs Mário Oliveira e Adriana Lopes. Então, aí fica o convite a todos os interessados no desenvolvimento do parapsiquismo e debater essas temáticas dentro do laboratório acoplamentário. E os interessados podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Eu gostaria de convidá-lo para fazer o SCP-2 aqui em Foz do Iguaçu, e o EPICOM será o professor Marcelo Silva. O SCP-2 vai acontecer no Hotel Mabu Interlúdio, no período de 29 de abril a 1º de maio. Lembrando vocês, o SCP-2 é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que acontece no hotel, e tem 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos no sábado e domingo de manhã, que favorecem uma expansão da consciência. Ela tem uma maior lucidez e, a partir daí, possibilita que ela faça renovações pessoais, que ela amplie as suas sinapses, porque são 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos que funcionam como portais interdimensionais. E a consciência é capaz de sentir mais um pouco com SCIEX do que com SIM. Então, aproveite a oportunidade de fazer esse SCP-2, que vai ser o único SCP-2 em Foz do Iguaçu, e o EPICOM será o professor Marcelo Silva. As pessoas interessadas podem ligar para o IPC. O telefone é 45 2102 1448. Para amanhã nós teremos o verbete Sinergismo Escritor Amparador de Função, especialidade para percepciologia, e o verbetógrafo é o professor César Machado. Nós agradecemos a participação, a presença e a atenção de todos e tenham uma boa tarde.